Olá, pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o Bertaldo, marido da Kênia. Vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico deste Brasil. E hoje, para o nosso bate-papo, nós trouxemos, porque ele veio lá de Florianópolis, Marlon De Rosa. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, uma alegria Seja estar aqui. bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. E antes de iniciarmos a nossa conversa, lembrar vocês da loja animaoficial.com.br. Olha, gente, os meus cordões lindos, que tem aqui Nossa Senhora das Graças, tem aqui, é um estilo escapulário, né? Mas tem uma cruzinha e terços, aqui, hoje me deram esse terço lindo aqui de pérolas, tem também o terço das lágrimas, né? Que o pessoal fazia, né? Das lágrimas, e o livro de hoje aqui também, do queridíssimo Vitor Salles, que esteve aqui gravando com a gente, ó, Virtudes no Cotidiano. Vale a pena, gente. E eu vi também não esquecendo, que chegou imagem. Imagem azul, uma certa imagem azul, não sei se sabe do que me refiro. Sei do que uma se nova refere. Devoção. A nova devoção. Esse menino é uma figura, né? Nossa Senhora do Bertaldo, a imagem azul, lindíssima. Figura. E temos também o livro Fátima, para a gente aprender o que Nossa Senhora nos pediu, qual é a mensagem de Fátima, o que Nossa Senhora disse para aquelas 3 crianças e que a gente tem que botar em prática hoje em dia. Este aqui é do Marlon e da família. Muito obrigado. Então, gente, eu vou apresentar para vocês quem é o Marlon. O Marlon é Master, o nome é chique, né? Master Internacional em Bioética, doutorando em Bioética pelo Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, que fica em Roma, na Itália. Ele é empresário, administrador, CEO e cofundador da editora católica Pius Edições, fundador e professor do Instituto Pius e autor de 5 livros sobre bioética e aborto. E o principal, que ele é casado com a Ana Carolina e pai de 3 filhos. Esse é o título, né? Principal. Esse é o Master Plus Uber. Esse é o Master de todos. Esse é o Master Plus Uber. Então, Marlon, a gente queria muito, porque você é assim, uma pessoa que entende muito sobre toda essa pauta de aborto, já estudou pra caramba isso, já tem 5 livros publicados, a gente já vai falar dos livros. Eu tenho visto assim um certo ruído em relação à PL 1904. Estou vendo as pessoas meio perdidas sobre o que é essa PL, esse projeto de lei, o que é, e aborto, o que libera, o que não libera, o que Alexandre de Moraes liberou, o que não liberou. As pessoas estão um pouco perdidas, confusas. Então a gente falou, vou trazer um especialista no assunto para explicar para as pessoas exatamente o que é isso e o que a gente pode fazer, né? Primeira coisa, tomar consciência do assunto. E depois, se é possível fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Então, explica primeiro, por favor, o que é essa tal famosa PL 1904. E como é que ela surgiu, como é que está aí? Perfeito. A PL 1904, né, o projeto de lei, foi apresentado com o objetivo de... Ele tem 2 artigos, né? O primeiro artigo, ele quer equiparar o aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, né? Partindo da ideia de que é um feto totalmente viável, né? E que ninguém teria dúvidas de que é um ser humano formado. Ou seja, uma maravilha. Mas assim, ele é viável, vamos explicar. Ele é viável porque a partir de 22 semanas ele pode viver fora do útero materno, não é isso? Exatamente. Esse critério de viabilidade, a gente pode conversar bastante sobre ele. Ele é usado na medicina, né? Em muitos, porque é a partir dali que você considera ele extremamente prematuro, né? Um bebê que nasce com essa idade estacional vai para UTI móvel, mas ele tem já uma chance grande de sobreviver. E existem inúmeros casos, né? Às vezes a gente está falando desse PL aí e alguém fala, eu nasci com 23 semanas. Já aconteceu comigo de ver pessoas assim. Então, alguém na minha família nasceu com 23 semanas, tá bem, não ficou nem sequela. Às vezes fica, né? Porque realmente é muito prematuro, mas a medicina já consegue, né, com o tratamento na UTI neonatal, esperar ele amadurecer na UTI, porque ele já está pronto, né? É só realmente um amadurecimento de pulmões e alguns tecidos ali. Quem é o autor desse projeto de lei? É o deputado Sóstenes. Então, assim... Ele é de onde? O estado agora eu não vou saber, mas então, assim, o projeto tem esse primeiro artigo ele que equipara... do PL do Rio de Janeiro. Isso, PL Rio de Janeiro. PL. Ele equipara o crime de homicídio, então, o aborto tardio. Né? Então ele não trata do aborto antes dessa etapa gestacional. E o segundo artigo dele fala que o juiz pode mitigar ou isentar a pena da gestante, da mulher, né? Caso entenda que ela já sofreu o suficiente com toda a circunstância, né? Então, assim, os abortos, as gestações oriundas de estupro, né? Ele vai pegar esse caso, basicamente,
e quem vai colocar uma pena de 20, pode chegar a 20 anos de cadeia para as pessoas que realizam o aborto, o médico e os enfermeiros. Primeira grande fake news que falam é isso, né? A pena da mulher que foi estuprada vai ser maior que a pena do estuprador, porque o crime de estupro tem pena máxima de 10 anos no Brasil, né? Que é uma pena pequena, né? Por isso também é aumentada. Mas aí faz essa... Dizendo que é a mulher que vai ser presa se ela for fazer o aborto. A primeira fake news que a grande mídia que apoia o aborto de forma irrestrita vem trabalhando é essa. É um PL que pune mais a mulher do que o estuprador. Tá, a mulher mentira. Não, é mentira. É mentira, porque, primeiro, quando se trata de gestação ali de adolescentes e crianças, elas são inimputáveis pela lei já. A lei já estava estabelecida, né? Você não pode prender ninguém que tenha 14, 13 anos a 20 anos de cadeia, nem a 10, né? Abaixo de 14 é só uma medida e ali depois, com mais perto dos 18 anos, né? Máximo 3 anos. Né? E de medida socioeducativa, não nem vai pra cadeia. Então, eles já começam mentindo ali. E depois, mas se é uma mulher já adulta também? Se for adulta, o que tem? O artigo 2º do PL, que diz que o juiz pode mitigar ou isentar totalmente a pena. E é isso que acontece no Brasil, já está estabelecido. Até saiu também uma notícia recente, fazendo esse levantamento, que a quantidade de mulheres presas no Brasil por causa de abortos é 0,00009. Ou seja, é mínima. Possivelmente são enfermeiras ou médicas, na maior parte delas. Eu não tenho conhecimento de uma mulher que foi. Eu não tenho conhecimento de um caso de mulher que fez o aborto e foi preso. Não, porque deve ser alguém que cometeu um aborto ilegal. Mas mesmo ilegal, elas não são presas. Não, mas esse 0,0001 pode ser que seja isso. É uma clínica de aborto ilegal escondida lá no céu. Exatamente, que não tem nada a ver com o estupro nem com o suposto risco de vida da mãe. É alguém que quer ir lá abortar e pronto. Pode ser que essa estatística seja disso apenas. Então assim, já é prática no Brasil a mulher não ser presa. Né? E a proibição do aborto, ela funciona, é importante que a lei proíba, por quê? Porque senão você cria um mercado imenso, né? Os médicos vão ganhar dinheiro com isso, os enfermeiros, vai se estabelecendo clínicas e tudo mais. Então, o projeto de lei, ele trata do aborto em caso de estupro, basicamente, para restringir após 22 semanas. Por que surgiu esse projeto de lei? Porque o Conselho Federal de Medicina, o CFM, emitiu uma resolução dizendo que era proibido, né, vedado ao médico, por questões éticas, de realizar o procedimento de assistolia fetal. A assistolia fetal é o procedimento médico usado para abortos após 22 semanas. O Conselho Federal de Medicina fez um grande estudo, passando por várias comissões internas de bioética, todas as comissões técnicas pertinentes. Você está falando da medicina, você não está falando de nada religioso. Exatamente. Para deixar claro para as pessoas. O Conselho Federal de Medicina entendeu que não é ético para um médico usar uma injeção de cloreto de potássio que provoca dor nesse feto, que já sente dor, isso é evidente, ninguém discute. Então, realizando abortos após 22 semanas. Aí, quando saiu essa resolução... A injeção é dada no ventre. Da mulher, ou seja, dá uma injeção no coração do bebê, não é? Isso, com cloreto de potássio. Tem que atravessar o ventre da mulher, na barriga da mulher, vai até o coração. Tem que achar o coração. Às vezes é difícil achar. E fica espetando. Às vezes tem que espetar 2, 3, 4 vezes até achar. Né? E quando ele encontra o coração, ele injeta essa substância, que é o cloreto de potássio, e aí que é proibida para eutanásia animal. Que é proibido para animal, mas é autorizado para seres humanos? Exatamente. Cara, eu fico sempre pensando numa coisa, né? Cara, uma mulher, por exemplo, a Kênia, tem 3 filhos. Nós temos. Mas imagina a Kênia pegando hoje o Rafael, ou a Maria Antônia, ou a Maria Laura, e levando para um sujeito matar. Mas é isso, porque... Entendeu? Cada vez que eu penso numa mulher que faz aborto, eu fico pensando que consciência levou ela a fazer isso, a levar o seu próprio filho e entregar à morte. É porque eles têm uma falácia que ali é um amontoado de células, que ali não é uma pessoa ainda, não virou uma pessoa, é só um bando de células junto. Só que quando você tira aquele, na palavras dele, um amontoado de células, você impediu da vida continuar. Se eu piso hoje num arbusto pequenininho, arranco o arbusto pequenininho, não vai nascer a macieira e não vai dar maçã, é óbvio, entendeu? Então, eu estou
extirpando ali no início. Exatamente, a questão do início da vida, é bom pegar esse gancho, né? É uma coisa que é científica, é clara, né? Eu até falo um dos meus livros aqui, o ESV, Encontro e Serviço à Vida. Aqui eu explico certinho a questão do início da vida e até a própria posição da igreja. A igreja se posicionou contra o aborto como um crime contra a vida, óbvio que já sabia, né? Até pelo Espírito Santo, né? Desde a anunciação do Anjo Maria, tudo, já se sabia, por questão lógica, que existia uma vida ali. Mas exatamente o momento que ia iniciar a vida, se era uma semana depois, um dia depois, 3 horas depois da relação sexual, quem iria dizer, né? Foi a medicina, a biologia, a embriologia que falou isso. Né? Em 1829, o primeiro biólogo fez o experimento, porque já se discutia quando começa a vida. E ele fez em 1829, vai fazer 200 anos. E ele fez. E volto a dizer, não foi nenhum padre, nenhum bispo, nem o papa, foi um biólogo. Foi um biólogo. E ele provou com mamíferos que a vida iniciava na união dos gametas, na fecundação. E de lá para cá, a ciência só comprova e dá cada vez mais certeza com relação a isso. Aí tá aí a questão de fertilização in vitro, que é outro procedimento que atenta contra a vida humana, porque se descarta embriões e tudo mais. Isso prova que a vida começa na concepção. Porque o que eles fazem? Eles fazem a concepção, a fecundação, de forma artificial. E a partir dali tem a vida. Todo o seu DNA definido, as características genéticas daquela pessoa exclusiva tá ali. Se fizer a forma mais simples de entender. Se você fizesse um teste de DNA no embrião recém-concebido, num feto de 10 semanas, 6 semanas de gestação, se normalmente 6 semanas, às vezes a mulher nem sabe que tá grávida, né? Faz o teste de DNA, vai dar o DNA daquela pessoa, não vai dar o DNA do homem, da mulher, do pai e da mãe. Ou seja, da pessoa que está sendo gerada. É uma pessoa nova. É interessante isso que o pessoal fica falando um monte de coisa sem pensar. Vamos pensar aqui, bem, então houve a fecundação. Tá, esse negócio aqui vai andando pra frente, vai crescendo e tal. Um belo dia isso aqui virou uma pessoa, ou entrou uma alma ali, deu um Shazam, tomou um choque. Não dá pra... A doutora Lenise Garcia foi uma das palestrantes comigo lá no Senado recentemente na discussão desse PL 1904. Ela falou algo que é bem evidente, assim, né? Que, ainda mais quando fala de aborto tardio, por que o médico pode matar com essa injeção de forma cruel o bebê ali no ventre, porque é após 22. Então, quando eu falo após 22, é até 9 meses. Então, ele poderia fazer o aborto até 9 meses. Por que pode matar ali uma hora antes, 10 dias antes dos 9 meses, e não pode matar depois? Seria o canal vaginal que faz o milagre da vida? A mágica. É isso que dá dignidade à pessoa? Então, passar por um determinado local... mas e os que túnel chegou do outro lado diferente. Até parece uma piada, né? Então, a cesárea também faz isso. Então, tem 2 formas de dar a vida. Um é passar pelo canal vaginal, o outro é sair pela cesárea. Tem um vídeo muito bom. Isso. Tem um vídeo muito bom disso, que é uma mulher exatamente, que ela faz uma chacota com isso. Ela Você faz viu? a ensinação, exatamente, né? Aquele tubo, como é que ela fala? É uma pessoa, aí ela volta como se fosse... Aqui tem um tubo, né? Passando pelo tubo mágico. É uma pessoa. Depois ela volta... Não é uma pessoa. É uma pessoa. O tubo é mágico. É exatamente isso. É ridículo. Não faz o menor sentido. Então, assim, voltando ao PL, né? A discussão é o aborto após essa idade gestacional. Ou seja... Por conta da resolução, que a resolução... Não, então, é isso que... eu acho que as pessoas não entenderam ainda, e é bom didaticamente a gente fazer isso. Houve uma resolução do Conselho de Medicina que dizia que após 22 semanas é vedado, ou seja, não se pode fazer um aborto porque aquela criança já vive fora do útero de forma, digamos assim, solitária, ou sozinha. 22 semanas ou 500 gramas de peso. 22 semanas. 22 semanas. Não é isso? Não tem o peso também que fala? Para alguns critérios se usa o peso, não, mas vai, né? Que o cara é magrinho, né? 23 semanas, o cara tá magrinho. Uma coisa ou outra. Porque vou te dizer o seguinte, eu, Bertaldo, nasci com 7 meses com 900 gramas. Então, assim, eu tava numa dessa aí, se o pessoal fosse me pesar. Tava na Berlinda. Então, tava na Berlinda. Então, assim, há uma resolução do Conselho. A resolução do Conselho diz, médico não pode fazer aborto nisso aqui porque essa criança já vive de forma autônoma fora do útero materno. Então, já uma pessoa a partir daqui não pode. Beleza. O Supremo vai aí, libera. Cancelou. Né? Suspendeu os efeitos da resolução. Tem que colocar essas coisas aí da turma fazendo. Né? Então, um cara vai e faz isso. Bom. E ele falou, o ministro Alexandre de Moraes falou que não teria competência do Conselho Federal de Medicina decidir sobre isso.
Ué, de que- quem então? Ué, gente. Ele falou que seria do Congresso. E então o Congresso foi lá, um deputado foi lá e propôs o projeto. Então, já que é nós que temos que decidir, vamos propor Vamos aqui decidir. uma lei que limite Sim. da mesma forma que a resolução. Então agora o projeto foi colocado como regime de urgência, porque muitos deputados apoiaram. Então ele foi para regime de urgência para não ficar passando por comissões. Então ele pode ser colocado em plenário para julgamento, para voto, né? Mas olha, eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro, a base do Brasil, não é favorável ao aborto. Com certeza, Não é. Isso daí é a mídia que leia-se o nome de algumas emissoras e da grande emissora que tem por aí e meia dúzia de gente gritando sobre isso. Mas peraí, o ministro Alexandre de Moraes, do nada ele tirou o negócio? Como é que foi isso? Ele fez uma análise jurídica, né, dele, e interpretou que o Conselho Federal de Medicina não Mas tem alguém poderes para... propôs isso ou foi partiu dele? Não, foi proposto, né? Foi acho que um partido... Foi pessoal, o PT? Talvez tenha foi sido, o quê? algum partido dessa linha que é mais favorável ao acesso ao aborto, que apresentou o pedido, né? E aí o Sóstenes faz, então, esse projeto de lei que diz que criminaliza quem? Então, a narrativa é de criminalizar a mulher, né? Sim. Mas, Não, é verdade. Mas o PL diz não o quê? a fake news. O PL equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio e dá essa prerrogativa de ser mitigada ou isenta a pena da mulher. Então essa narrativa de que é contra as mulheres, isso aí é pura narrativa das pessoas que querem um aborto de forma irrestrita, né? Mas por que mitigaria digamos assim, a cumplicidade da mulher? Isso já é bem assim, Estabelecido cultural, né? Cultural. No Brasil, né? A ideia de não punir a mulher porque ela já sofreu estupro, né? Sim. O termo do aborto em caso de estupro também é muito usado, o termo aborto sentimental. Eu até sempre digo, o aborto sentimental, por quê? Porque você está decidindo com base em sentimentos. É assim que nós temos que decidir. Até ainda brinco, provocando, né? Então o marido da mulher que foi estuprada poderia fazer um homicídio contra o estuprador por ser um homicídio sentimental? Porque ele também vai estar muito abalado. Exatamente. Mas eu Então, queria... assim, se for pensar o nisso... sentimental, eu acho, o termo já entrega o problema que tem no Código Penal atual, de 1940, que dá essa brecha Mas para o aí aborto se em o caso de marido estupro. vai lá mata o estuprador, É um homicídio. ele... É um homicídio. Aí sim é homicídio, mas no outro não é. E eu acho que ele não vai ser isento da pena porque Não. é uma questão sentimental. Ele vai dizer, Exatamente. ao mesmo tempo que eu fui traído... E haverá muita ele gente fez para essa defender o agressão estuprador, né? que todos concordam que é uma agressão que é uma coisa absurda contra uma mulher. Então, eu não tenho o direito de fazer justiça com minhas próprias mãos? Não Já tem. teve caso, eu acho que foi, não sei se foi uma mãe ou um pai, que matou o estuprador do filho, da filha, e foi preso. Porque ainda era menor, era uma criança menor. Mas eu queria propor ao deputado Sóstenes Cavalcante e a todos aqueles que estão no Congresso Nacional uma progressão criminosa do estuprador. Como é que seria isso? Ao invés dele ser condenado pelo crime de estupro, ele vai ser condenado, se a mulher for abortar, ele vai ser condenado também pelo homicídio. Porque no ânimos dele, ele sabia que poderia dar causa a um homicídio que aquela criança está sofrendo. Mas não passa da pessoa do agente. Isso é tudo balela. Balela, nesse caso, é balela. Por quê? Porque ele estuprou, ele sabia que ela ia engravidar, ele sabia que havia uma lei que poderia protegê-la para o aborto, mas não vai proteger a criança. Então ele tem que pagar por aquele crime daquela criança que foi morta. Progressão criminosa do estuprador. Mas está sentado. Tira o assento. Está assentado, dane-se. E daí que está assentado? Quantas leis mudam? Então, o estuprador precisa pagar pelo homicídio. Ele precisa pagar. Aqui ainda, mas o cara só fica 10 homicídio. anos. E tem as saidinhas, né? Às vezes Então. acontece casos seguidos na mídia. Na saidinha, o estuprador sai, estupra novamente a mesma vítima ou outra. Gente, é um Olha, absurdo. 10 anos. Aí o cara, como é que não tem antecedentes criminais? Tem bom comportamento, Olha tem só, não sei o quê, tem não sei o que lá, o cara fica o quê? 3 anos? Nem Bota sei. regime fechado. Esse PL foi colocada a narrativa de que era o PL estuprador, uma coisa absurda, inacreditável a narrativa que a boa parte da mídia criou. E os que estão sendo contra o projeto de lei são os mesmos que defendem que a mulher possa ir no hospital, fazer o aborto, sem o boletim de ocorrência contra o estuprador.
Então eles, ao mesmo tempo que defendem Isso, exatamente. que não se denuncie, eu descobri... eles acusam a gente, os pró-vidas, de estar sendo a favor do estuprador. Eu fiquei chocada Ridículo. quando eu descobri que, que essa galera fica ensina para as mulheres, porque parece que você não precisa fazer boletim de ocorrência. Então você chega lá e diz assim, fui estuprada. Aí eu quero fazer um aborto. Ok, foi feito o aborto. É. Mas eu não fui estuprada. Não. Eu engravidei do meu namorado. Mas sem Não boletim de ocorrência? Sem boletim de ocorrência. Isso é um Não absurdo. precisa nem dizer que é estupro, pode dizer que é uma relação não consentida. Então, tive mas uma a lei relação diz não isso? consentida. A lei diz isso? Já está assim no Brasil. O aborto está extremamente banalizado hoje, porque, acredito eu, em grande parte, porque não tem controle. Né? Acontece hoje no Brasil cerca de 2.000, a última estatística de 2.400 abortos no SUS. Tá? E o aborto lá no Não, sistema 2.400 por quanto tempo? por ano. Por ano? Por ano. 2.000? 2.400, é bastante, né? E aí diz lá no DataSUS, que é o sistema do SUS, diz assim, aborto, razões médicas ilegal, né? Ilegal. Então, aborto legal, entre aspas, e razões médicas. Seria uma situação excepcional, que é muito raro de acontecer, né? Para salvar a vida da mulher. E tá lá, 2.400. Por quê? Porque eles estão colocando como se fossem casos de estupro, sem precisar o boletim de ocorrência. Então, isso abre as portas para muitos casos. Será que né? esse número não tá... É 2.400 só? Pois é. Isso foi uma das coisas que eu comentei lá no Senado também. Porque 2.400... Que não se tem confiança sobre esses números. Nenhuma. Porque eles não falam a idade gestacional, não falam nada. Não tem dado nenhum. Não tem, só tem É um dado esse chutado dado, lá. né? Olha Gente, só, você acredita que na rede do SUS, no Brasil inteiro, são 6 abortos apenas por dia? É difícil acreditar, né? Tá difícil acreditar esse número, né? Com toda a vênia a quem fez o número... Apenas 6 já é muito. Não deveria ser 0. Mas parece realmente A gente sabe que a mais. coisa tá banalizada, né? 6, gente. 6 no Brasil. 5.000 municípios? Não sei não, hein? É que não são todos os municípios que têm as unidades, né? O que eles alegam. E eles falam, né, que há uma dificuldade, até o Dr. Rafael Câmara, lá também um dos palestrantes do CFM, comentou isso. O pessoal fala, porque tem poucas unidades, né? Os favoráveis ao aborto falam, tem poucas unidades que fazem aborto. Ele falou assim, um dos motivos pelo qual tem pouca unidade que faz aborto no Brasil é que você não encontra médico que quer fazer uma atrocidade dessa. Porque o médico, ele sabe que aquilo é uma vida. O médico pode se negar? Sim, ele pode se negar. A objeção de consciência é um Porque direito daqui a pouco sagrado. vai ser obrigatório, né? Exato. Existe uma perseguição à objeção de consciência. Mas a objeção de consciência é um direito natural, sagrado. A consciência é a coisa que a gente mais tem, mais íntimo nosso é a nossa consciência e ela tem que ser livre. Então ele pode. Agora, já existe um movimento no Brasil há anos, né, que diz assim, o médico pode alegar objeção de consciência, mas o hospital não. Então depois que está estabelecido num hospital o serviço de abortamento, que eles chamam de serviço de aborto legal, o hospital tem que fazer. Chegou lá uma vítima de estupro, mesmo que ela não apresente BO, ela diz, não, fui estuprada, preciso abortar, quero abortar. E se nenhum médico fizer? Então ele tem que conseguir um que faça. Normalmente eles acabam conseguindo, né? Não, mas olha só. Então assim, a maternidade tem que dar jeito não. E o que acontece, eu já vi relatos assim informais dizendo, lá tem 40 médicos, tem 3 que fazem. Então, quando tem um caso, tem às vezes o dia da semana que chamamos para essa terça-feira aqui, que vai estar de plantão os médicos que aceitam fazer essa atrocidade. Porque os outros, a maior parte, não quer fazer. Gente, o cara se equipara a um assassino, me desculpe. E ele vai lá jurar que salva todas as vidas. E a vida... o juramento que ele faz de só... não dar remédio abortivo à mulher. Agora, eu gostei imensamente da fala que eu ouvi do padre José Eduardo. Ele falou o seguinte, esse povo... que fica marretando que tem que ter aborto, né? A galera aí da esquerda, esse pessoal todo, eles são veganos para salvar a vida dos animais, porque o animal, coitadinho, é uma vida, mas são a favor do aborto. Quer dizer, uma coisa tão contraditória, a vaca, o boi não pode morrer, mas a criança pode, o bebê pode, o ser humano pode. Então, assim, não faz o menor sentido. E eu falei, tem toda a razão. Você vai defender... quer defender, não quer que morra vaca, boi, tá maravilha. E tem um outro caso aí também. Assim, nós aqui estamos num santuário e a gente atende a muita gente. Eu nunca encontrei uma única mulher na minha vida que tenha feito aborto e que não tenha consequências graves. Graves. Eu não encontrei nenhuma única. Eu também não. Nenhuma única. Na minha vida toda. De igreja, nunca encontrei. Então, assim, isso é um negócio horroroso, cara. Um negócio que não deveria existir.
Aqui nesse livro tem uma tabela que a pessoa Esse livro é o seu. Como é que é o título dele? Precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades. Ó, que legal. Ele tem 660 páginas. Eu organizei, escrevi 4 capítulos, mas ele tem vários capítulos. São 12 autores. E eu vou falar como o pessoal gosta de dizer. Você tem lugar de fala? O lugar de fala, eles falam isso, né? Ele tem lugar de fala porque, apesar dele não ser mulher, ele é Master Internacional em Bioética. Então, tem lugar de fala. Pode Exatamente. fazer o livro aí com 600 páginas pra dizer isso. Qual foi a tabela que você fez aí? Aqui tem um dos capítulos, fala de agravos da saúde física e mental relacionados ao aborto. E aí eles citam, com base em estudos científicos, né, a questão dos transtornos. Ó. Alguns estudos, varia muito, tem muitos estudos, né, mas aqui tem uma tabela de um estudo que fala: transtornos de ansiedade em mulheres após aborto aumenta 34%. Depressão, 37%. Abuso de álcool aumenta 110%. Abuso de maconha, 220%. Comportamento suicida, 155% de aumento. Então, assim, isso é só uma tabela resumo. Comportamento né? suicida. Comportamento suicida. Olha que ponto do que nós estamos falando do estrago que isso faz dentro da alma de uma mulher. Ó, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdade. Olha que maravilha. Esse é um manual, né? Para consulta. Todo católico tem que ter um desse aí em casa. Quando alguém vier com a gente pode, você estuda e pá! Você fala, a gente pode ter na nossa loja isso para vender? Vida assim, aborto não. Muito bem. Vai estar já na Ânima. Uhum. Não. E quando você fala do desfecho, né, para a mulher, na questão do caso do aborto, de uma gestação oriunda de estupro, é um grande engano, uma grande mentira a ideia de que o aborto vai resolver o problema da mulher. Porque, primeiro, o bebê ele tem que sair. Tá? O aborto não faz o bebê, né, sumir. Ele vai ter que sair. Então, o que é melhor? Ela dar à luz ao bebê e saber que ele foi para adoção, por exemplo, para ser amado por uma família que tem milhares, a fila é quilométrica de famílias que querem adotar um bebê recém-nascido, né, com menos de 1 ano de idade. É o perfil mais desejado para adoção. Então, adoção é a melhor solução para esse caso. Agora, o que é melhor? Ela vai saber que a criança foi para uma família, um casal que está querendo dar amor para uma criança, ou ela saber que ele vai ser colocado no lixo? Porque é isso que acontece. Esse é um outro problema. A destinação dos cadáveres. Tem isso não também. Não existe regulamentação. Ninguém enterra, né? Ninguém enterra. Vai pro lixo. Insumo hospitalar, incineração hospitalar. Eu estou pesquisando esse assunto há tempos e a gente não consegue nem saber exatamente assim, não tem ninguém que diz, os fetos oriundos de abortos legais serão tratados dessa forma, assim, mas ou seja, nem é um sepultamento digno. Não há sepultamento. Porque eles vão ter que admitir que era uma pessoa. Eles não querem isso. É um amontoado de células, joga fora, entendeu? Os restos. É o apêndice, eu tirei um apêndice. O que você faz com o apêndice? Você enterra um apêndice? Não. Você tirou a vesícula, você enterra a vesícula? Mas eu acho que tem uma resolução que você enterra um braço, uma perna. Tem a resolução da Anvisa. Mas da vesícula não. Que permite, esse é um outro livro que eu estou para publicar sobre abortos espontâneos. Aí sai um pouco da polêmica, mas os católicos vão gostar muito, o povo cristão tem que se atentar para essa questão do aborto espontâneo e a destinação do corpo também. Porque às vezes tem casal que perde bebê em aborto espontâneo, quer enterrar e o hospital ainda não emite a declaração de óbito para permitir o sepultamento. Por quê? Porque tem menos de 20 semanas, 500 gramas ou 25 centímetros de estatura. Aí ele diz assim, não, mas eu só emito a declaração de óbito após essa idade. Porque existe uma resolução que obriga o médico a emitir a declaração após 500 gramas. Por conta do conceito de viabilidade. Ó. Ninguém tem dúvida, ali é um natimorto, né? Agora, antes... também não é proibido emitir a declaração. Só não é obrigatório, entende? E aí, por conta de uma falha de interpretação dos profissionais de saúde... Aí a família pede e eles não dão? Tem família que eles não dão. Fica ao critério do plantonista. Ué, e aí? Aí você quer enterrar o seu bebê e não consegue? Não consegue. Só que falta de conhecimento da área do profissional de saúde, porque existe uma resolução da Anvisa, agora o número exato eu não vou saber, uma resolução da Anvisa que fala sobre insumos hospitalares. E fala que se eu amputar o meu dedo, eu posso levar ele. Posso levar para casa. Então lá na resolução fala... eu vi isso, alguma coisa disso. Peças anatômicas, então dedo, mão, braço, ou produto da concepção, que é o termo técnico, né, para não falar o bebê, com menos de 500 gramas, né, ou 25 centímetros de estatura, serão tratados como insumo hospitalar, caso a família não peça. Então, assim, o meu dedo, se eu amputar... Ele vai virar lixo hospitalar se eu não pedir. Se eu pedir, eu posso levar para casa. O meu filho, mesma coisa. Se eu tiver um aborto espontâneo e eu quiser levar ele com 12 semanas para casa, que vai caber na minha mão,
eu posso levar, não para casa, né? Vou levar um serviço funeral, etc. Faço o procedimento certinho e vai sepultar, né? Então, assim, isso é uma coisa que está um vácuo em cima dessas resoluções, que já seria suficiente para sepultar, mas os profissionais de saúde, por falta de entendimento E o hospital disso... pode se negar a dar? É o que está acontecendo. Quando tem menos que 500 gramas, eu já tive... eu estou organizando um livro sobre isso, que vai se chamar Abortos Espontâneos, o que fazer. Que a maior parte dele é sobre essa questão do sepultamento. E ali, nessa pesquisa que eu estou há anos, eu recebi depoimento de muitas mães Porque que eu não nunca conseguiram parei pra sepultar. pensar nisso, olha só. E às vezes assim, caso meu filho tinha 470 gramas, faltou 30 pro médico liberar o documento. Mas aí fizeram o quê? Fica no hospital. Aí nem pode levar? Não pode levar. Ah, não, bicho, não dá. Não. Aí eles falam, tem que mudar. Precisa fazer o exame anatomopatológico para ver a causa do aborto espontâneo. Tudo bem, pode fazer o exame e depois, volta. E aí a família vai lá se despedir do bebê. Isso é fundamental pro luto, né? Sim, é importantíssimo. Gente, e além da dignidade da pessoa coisa ainda para legislar no Brasil, hein? Tem. Para colocar, hein? Surgiu esse ano, parece que foi agora, um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados em Brasília, falando dessa questão do direito ao sepultamento e a obrigatoriedade de emitir a declaração de óbito, que é o primeiro gargalo. Saiu lá na Câmara Federal esse projeto de lei, mas assim, não está priorizado, até onde eu sei, não é algo que vai sair assim de uma hora para outra, né? Essas coisas envolvem muito a urgência do tema. Hoje e a força política. eu despertei para um negócio que eu nunca tinha pensado na minha vida, e não tinha mesmo. Foi essa semana com o padre Paulo Ricardo. E olha que eu já passei, eu passei boa parte da minha vida na política. Boa parte mesmo, né? Sim, eu nasci nisso e fiquei até, 30 anos, 30 e tantos anos. E o padre Paulo Ricardo, ele dizia o seguinte, numa homilia, que... não assumiu nenhuma cadeira, ele trabalhava, né, de perto via política, porque você não pode imaginar, você foi o quê? Foi deputado, foi vereador, foi prefeito? Eu era assessor do governador, assessor do prefeito, enfim, a vida inteira metido nesse meio. E aí, nunca tinha pensado, por isso que o padre falou, ele falou, olha, o demônio tem muito interesse na política, porque a política leva as pessoas para o inferno. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu sempre achei assim, cara, política é um local difícil, né? Um local ali onde a gente vê que tá tudo devagar, ou o interesse é outro, o interesse muitas vezes não é o que a gente acha que deveria ser, nem o que a grande maioria da população brasileira acha. E aí as coisas muito complicadas. E o que os católicos vão fazendo? Eles vão se afastando da política. Quem é que quer ir para a Assembleia, para a Câmara ou para o Congresso Nacional? Não quer. O cara que está estabelecido na vida, que tem carreira, ele diz, eu não vou meter nisso, pelo amor de Deus, misericórdia, eu não vou fazer isso. Mas depois que eu vi o vídeo do padre, eu acho que a gente tinha que ajudar muita gente a ser candidata. E há muita gente boa, católico mesmo assim, profundamente católico, que se você tivesse hoje a metade ou mais um pouquinho de um congresso todo católico, a gente não estava discutindo essas coisas. Já tinham passado as leis todas. Porque tudo que precisava. O padre Paulo Ricardo quis dizer, né? Que o demônio, ele tem interesse em toda a questão política, porque aprova uma lei dessa, quantas vidas são abortadas? E quantas pessoas vão ao inferno por isso? Com certeza. Quando você libera o aborto, por exemplo, sob demanda, né? De forma aberta, que é o que se pretende fazer, né, também no Brasil. O comportamento sexual muda. Isso é senso comum, todo mundo sabe. Mas existe um estudo, que até eu cito ele aqui no livro, que avaliou a incidência de doença venérea em países após a legalização do aborto e verificou que na esmagadora maioria aumenta a transmissão de doenças venéreas. Porque é óbvio, né? Isso só comprova aquele sentimento que todo mundo tem. Não. Se as pessoas tiverem o aborto liberado, elas vão se expor mais, né, a relação sexual desprotegida porque, e a própria quantidade de relação sexual, né? Mas isso levando em consideração que o cara só pega doença venérea, não pega AIDS. Porque tá voltando a subir um pouco. Bertaldo, você tá com a cabeça de quando começou a AIDS. AIDS, quando começou, não tinha cura. Fred Mercury morreu, Cazuza morreu, a gente vendo aquela pessoa morrendo, não sei o que, todo magro lá, não sei o que. Hoje em dia tem um coquetel e a juventude não se toca disso. Eles não viram essas pessoas morrerem. Exatamente. Então, existe um coquetel de remédios, que é, sei lá como é que é o negócio, mas a pessoa toma aqueles remédios e ela vive com aquilo.
Eles não pegaram esse início. O HIV já não é a coisa mais temida, né? Exatamente, não é mais. Não é mais como antigamente. É isso aí, não tem Então, isso. Então, a pessoa... Gente, ainda é uma doença sem cura e que leva à Sim. morte. Sim, né? se a pessoa não cuidar, Tudo bem que... E vai ficar à base de remédio pro resto da vida, né? Até E descobrir a com cura. várias coisas complicadas no corpo. Não é assim que pegou uma gripe. Pegou AIDS, Sim, pô. mas na cabeça da galera mais nova, não tem essa consciência. Tem um remédio lá e tá tudo bem. Não vou morrer disso. Essa não questão. viu, como você falou, né? O Fred Mercury e o Cazuza definhando. O adolescente tem aquela sensação de que não vai acontecer comigo. Né? Isso faz parte da adolescência, né? Nem vai acontecer comigo e a vida não acaba, né? É hormonal isso, né? Ele tem esse senso de ser indestrutível, inatingível. Então ele pensa, não vai acontecer comigo. Então se expõe muito a risco. Né? E quanto mais, faltando a questão da lei, né? E do pecado relacionado a isso, a perdição das almas, quanto mais liberal são as leis nesse sentido, mais pessoas vão ter comportamento promíscuo, né? Vão daí, consequentemente, uma cascata, né? Vai depois optar pelo aborto, né? No outro dia, Marlon, eu falei, gente, a gente fica meio assim, onde é que tá, né, o negócio? Eu tava vendo uma Católicas pelo Direito de Decidir. Eu falei, oi? Mas decidir sobre o quê? Aí, nós somos favoráveis ao aborto. Eu falei, então não são católicas. Não são católicas. Católicas pelo... Aí eu até brinquei e falei assim, Bertaldo, então eu sou uma católica com direito de decidir. Hoje eu decido que eu não vou ser fiel. Eu vou trair o meu marido? Porque eu não tenho direito de decidir? Que isso, pô? Não tem nada a ver com isso não, pô. Que conversa é essa? Aí depois eu vou decidir, eu quero decidir que eu quero matar meu vizinho, porque ele é chato, eu não gosto dele, eu não posso decidir sobre isso. Por que eu não posso decidir sobre isso? Mas católicas pelo direito de decidir. Essa ONG ela é uma estratégia, né? Uma estratégia de simular que haja uma divisão dentro da igreja. Devia ser proibido usar esse nome. Não são católicos. Bota mulheres pelo direito de decidir, malucas pelo direito de decidir, ignorantes, qualquer coisa hoje de manhã, agora, católicas, nós vimos um vídeo que também leva a essa dupla interpretação. Um cara quis entrar num seminário católico, apostólico romano, ou seja, da nossa igreja. Não entrou porque era homossexual e tinha lá os problemas dele. Arrumou uma igreja católica, sei lá do quê, que não é católica nossa. Não é católica, apostólica, romana. E de manhã o doido é um suposto padre e de noite é drag queen. Tá ele no vídeo de drag queen de noite. Tá ele no vídeo falando. E dizendo, eu sou padre católico. Ele não é padre católico. Agora o pior de tudo é que ele bota tudo que ele usa, você olhando, você pensa que é um padre católico da igreja católica, nossa. Confunde, né? Confunde. Casula, aí cruz, não sei tudo. E assim, exatamente, o cara é tão doido que ele tá com cruz peitoral e solidel de bispo. E diz que ele é padre católico. É muito Mas assim, doido. quem não conhece os sinais... vai dizer, nossa, olha o bispo, agora de noite é drag queen, então pode ser drag queen também. Deveria ser proibido, exatamente para não gerar essa confusão. Mas que eu saiba, existe alguma regulamentação sobre o uso do termo católico, né? Assim, para uma empresa, para um... mas pro cara sozinho? Mas e pra católicas pelo direito de decidir? Como é que ela se libera, se chama assim? Tá errado isso. Eu acho que tá faltando também nós católicos sermos católicos. Sair dessa história, eu nunca ouvi dizer... Aqui na frente aqui perto de nós tem um centro espírita grande. Eu nunca vi o cara dizer assim, não, eu sou espírita, mas não praticante. Não, eu sou judeu não praticante. Eu sou evangélico não praticante. Mas a gente escuta a pessoa falar, eu sou católico não praticante. Eu também, eu sou um voador de asa delta não praticante. É pela tradição. Eu sou um pulador de paraquedas não praticante. Entendeu? Eu vi um vídeo de eu até mandei pro Bertaldo. Um cara chega, acho que é a Europa aquilo. Ele vira para as pessoas e fala assim, você é cristão ou muçulmano? A pessoa, cristão. Ele fez, aí ele perguntava depois, você viu? Você aí viu? ele falava depois, então recita aí um versículo da Bíblia. Aí a pessoa, aí cri. Mas várias pessoas assim. Aí depois, se é cristão ou muçulmano? O cara é muçulmano. Recita aí um versículo aí do Alcorão. Aí o cara... Sabia todos. Todos. Aí pro próximo, ele fez a mesma pergunta. E é a verdade. As pessoas se dizem, eu sou cristã, da boca pra fora. Por tradição, mas não são. Tá faltando católico ser católico. Tá faltando católico ser católico. Acordar de manhã cedo, antes das crianças, rezar. fazer oração,
fazer a leitura do evangelho todos os dias, né? É bom falar pro pessoal, né? Que em 3 anos você vai ler a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Fácil. Vai ser uma leitura que leva o quê? 2 minutos, acho, 3 minutos pra ler a leitura do dia. Já é ótimo isso. Então, Já fala aí. Pegar a Pega rotina de fazer oração, se tiver também uma homilia, um padre, a sua escolha, pra ajudar a interpretar. Se puder ir à missa. Em missa diária seria ideal, né? Mas nem todos os lugares tem, Nem né? todo lugar tem. Então reza o terço todo dia. Reza o terço, que é possível. É uma questão de coerência, né? Porque se você é algo, por que você vai ser mal feito? Né? Mas aí eu sou funcionário, igual você falou, sou funcionário da empresa não praticante. Às vezes eu não vou trabalhar. É um absurdo, né? É antiético. Então, da mesma forma, dizer, eu sou católico, eu tenho que ser praticante. Num dos canais abertos tinha um programa, era tipo uma galera numa ilha, tinha que pescar, tinha que não sei o quê, aí tinha homens e mulheres, tinha uma mulher que estava sempre com o rosto assim, com o cabelo assim, a parte toda só ficava o rosto dela de fora. Às vezes ela tinha um turbante, tipo um turbante assim, né? Um lenço e um boné, você não viu o cabelo. E determinada hora ela botava lá um negócio, ficava ajoelhada fazendo assim, eu fiquei olhando, eu falei, não tem um católico ali para rezar um terço? Para estar ajoelhado falando, Senhor, abençoa, nada. Mas eles fazem. E a gente não. Eu estudei uma vez na Austrália. Lá tem muito mais imigração. Na Austrália? Tem muito mais imigrantes muçulmanos que aqui, né? Que a gente acaba não conhecendo tanto. Eu tinha muitos colegas muçulmanos, tudo. E aí na faculdade, quando eles chegaram, vieram numa turma assim de jovens que eram da Arábia Saudita, né? E eles fecharam já a parceria com a escola para que criasse uma sala separada para a oração deles. Então, ao longo do dia, eles estavam lá na rotina de estudos, alguns estudavam o dia inteiro, outros estudavam meio período, eles iam lá fazer a oração deles. Naquela época, eu não era assim, um bom católico praticante como referência. Você não ia fazer a sua oração. Eu não fazia minhas orações como deveria, né? Mas olha o exemplo que eles estavam dando. Mas eu fiquei pensando naquela época que, assim, poxa, nós católicos tínhamos que ter isso, né? Nós temos que ter rotina de oração. E foi muitos anos depois que eu comecei a conseguir ter alguma rotina de oração. E precisa melhorar ainda. Por que não fazer liturgia das horas? Liturgia das horas seria similar, né? Você teria vários horários do dia. Se você fizer ou vai todos... meio-dia rezar o ângelus. Mas se fosse o terço. Uma devoção bonita, o ângelus 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Exato. Mais o terço, mais a oração da manhã com o evangelho. Pronto, você já tem 5 momentos do dia. Imagina que... Aí você pode dizer que é praticante. Agora minimamente, né? Tem vida de oração. Mas se nós chegássemos numa universidade, um ônibus inteiro, 40 pessoas que vão estudar lá, olha, tudo bem, mas todos os dias ao meio-dia nós temos que rezar o ângelus, beleza? Senão a gente não vem, os 40 vão para outro canto. Entendeu? É isso que está faltando. Está faltando quem se diz católico ser católico, de verdade. Frequentar a sua igreja não como uma coisa social ou olhar pela televisão. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente vive hoje. Isso tem tudo a ver com o nosso tema do aborto, né? Porque às vezes as pessoas até me perguntam assim, nossa, como é que a coisa chegou a esse nível? Que nós estamos discutindo aborto até 9 meses. É por causa disso. Porque por muito tempo, uma quantidade expressiva de pessoas que era católica, mas não era praticante, simplesmente não participava, não falava do assunto, não estava nem aí para nada. Estava se distraindo com outra coisa. Não vivia a fé, por consequência, não defendia os valores cristãos na sociedade. E essa omissão política. Então, assim, o terreno foi abandonado. A verdade é essa. Na questão do aborto, é como se fosse um terreno que foi abandonado. Não vou dizer que, não quero ser injusto, que sempre tiveram aqueles ativistas pró-vida, sacerdotes, leigos, que fizeram um trabalho importante, mas era uma quantidade muito pequena. Então, assim, eu vejo também com esperança, porque hoje está crescendo muito. Né, a consciência pró-vida no Brasil aumentou muito. Então, na questão do aborto mesmo, o brasileiro é a maior nação pró-vida, assim, em termos populacionais e em percentual, né? Eu vi um vídeo de uma menina, ela falando assim, já fiz 45, acho que foi 45, né? 45 abortos e eu gosto de fazer. Eu fiquei olhando, eu falei, maluca. Que isso? Ela é muito louca. Ela matou 45 filhos. É maluca? Não tem a menor consciência de nada, gente. Só pode ser isso. Agora, fiquei bastante indignada que o preparador físico da Seleção Olímpica de Basquete, não é isso? Acho que é isso, feminina. Ele, Diego Falcão, ele se posicionou contra o aborto. Ele foi simplesmente demitido. Demitido porque seleção? Porque 2 jogadoras lá de basquete feminino disseram, mas isso é um absurdo, nós somos a favor, e quiseram que ele fosse demitido, ele foi demitido.
Então, vou falar para as pessoas, todo mundo seguindo aí o @DiegoMFalcão. Eu tava olhando aqui para falar, a gente tem que seguir ele, Diego M. Falcão. Temos que seguir ele. Mas pra ele foi demitido crescer. por isso mesmo? Foi. Ele Tem foi certeza? demitido por isso. Foi sair na mídia. Ele Saiu foi na demitido mídia, por isso. Mas claramente só porque que ele foi opinou? Porque ele se postou colocou- nas redes sociais, eu acho, né? Contra essa questão, a favor do PL 1904, eu acho. Isso, porque a gente tem que ser a Isso- favor. isso- Mas disso, ele foi demitido da Confederação Brasileira de Basquete? Aí ele não faz parte não mais faz do mais negócio, parte, sei lá, não é mais porque o- Era de um clube ou era da da Confederação? Olimpíada, deixa eu olhar aqui, quer ver? Ele era da Acho que é a seleção, né? Brasília, Olha lá, preparador físico, coach do Brasil, treinamento desportivo, A Falcão. seleção feminina de basquete, acho que é isso. Né? Seleção feminina de basquete. Ele é católico, né? Até eu vi o Instagram dele também. Ele é católico, que Nossa até no dia Senhora. 13 de maio ele botou um vídeo sobre Nossa Senhora de Fátima e simplesmente se manifestou. Então, assim, eu tava falando, né? A importância dos católicos se manifestar. Tem que fazer isso. O Instagram dele passou de 13 mil para 300 mil seguidores, 302 mil. né? Aí, ó. Em questão de dias. Porque o povo é E católico, a gente o tem povo que é seguir e pró-vida, botar ele e com nós temos 10 que fazer milhões de isso. seguidores. É, tem o que que a gente apoiar tem ele. que fazer. A gente tem que apoiar ele. Então é Claro. Diego M. Falcão. Tá lá Diego Falcão, mas o arroba dele é assim. E a gente precisa seguir ele, Diego Falcão. Eu vou até olhar no meu Porque, também. segue ele, porque ele merece que todo mundo siga ele, todo mundo apoie. Gente, isso é um absurdo. É. Quer dizer, a pessoa agora não pode nem dizer mais que é contra. É absurdo, né? A pessoa é cancelada. E o objetivo desses cancelamentos é servir de exemplo, né? Pra todo Pra mundo se todo calar. mundo se calar. É isso Então, aí. se tem algum outro preparador físico, técnico de futebol, Aí ele já enfia a viola no que saco é e tá tudo bem. cristão, católico, ele vai ter essa pressão implícita, ele vai se autocensurar. Ele vai dizer, não, eu vou ficar quieto, porque senão eu perco meu emprego, minha Porque vida os vira um- evangélicos, eles também são contra. Mas outro dia eu vi o Edir Macedo, da Igreja Universal, falando a favor do aborto. Misericórdia, né? Edir Macedo. Misericórdia. Mas ele Mas tem- muita misericórdia. Sim, muita misericórdia. Mas ele tem... Evangélico. Ele tem muita gente ali atrás dele. E eu vi ele se dizendo favorável. Eu fiquei acho que assim, o posicionamento dele com relação ao aborto já é... De algum tempo já eu tenho Ele visto devia que rasgar a Bíblia, né? que ele- Porque por favor. ser a favor do aborto devia rasgar a Bíblia. É um absurdo isso. Bom, eu tô seguindo o Diego Falcão. Isso. Eu vou procurar aqui essa Tem que seguir história para mesmo, a gente poder... tem que seguir ele. Porque eu falei, caramba, cara, agora a gente não pode nem mais dizer que é contra. Tem uma... Talvez, não sei se talvez seja o caso do Edir Macedo. Tem muitas mentiras e falácias que são divulgadas nessa questão do aborto, né? Por exemplo, a questão dos números de aborto, né? É tema de um dos livros que eu tenho. Eu escrevi um livro só sobre números. Tá aí, ó. É esse aqui, Deixa eu ó. ver. Números Nossa, abortados. Números abortados. A manipulação das estimativas de aborto no Brasil e no mundo. Deixa eu dar uma olhada nele. E Aqui, gente. As pessoas conseguem comprar também? isso consegue aqui? comprar. Aqui, ó. Na Ânima, Ó, né? Números abortados, a manipulação. Olha só. vai estar tudo aqui. Ó, Sim. aqui, ó. E esse livro, ele foi o resultado da minha dissertação no Master em Bioética. E ali eu explico toda a metodologia, o método que eles usam para estimar abortos no Brasil e no mundo. E todas as falhas, né? Então, assim, eu não diria que ele é técnico, porque eu escrevi numa linguagem fácil para todas as pessoas poderem eu ler, ia te né? Mas perguntar ele se é um acaba livro sendo um técnico. pouco técnico. O Master sim. tratava disso? Tratava disso. Meu trabalho de conclusão no Master foi a estimativa de aborto. E por que esse tema é Vou botar importante? tudo aqui Porque no centro, pessoal. as pessoas dizem assim, às vezes, eu sou contra o aborto, mas eu acho que tem que legalizar porque assim você consegue gerenciar, ou porque o número diminui, já viram essas As pessoas falam isso. Tudo Falam. mentira. Isso é uma mentira, só que é baseado em muito estudo científico, mentirosos, manipulados. Né? Então, assim, tem estudos que eu analiso aqui, estudos com referências bibliográficas, publicados em revista internacional, né? E tá lá dizendo que, na verdade, o estudo não diz que diminui. Isso aí é a interpretação de uma mídia já tendenciosa. Mas o estudo tem manipulações, que ele infla os números de aborto onde é crime, como no Brasil, dizer que acontece 1 milhão, ou na Argentina 440 mil abortos clandestinos, eles falavam. Né? E lá onde é legalizado, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, por exemplo, eles pegam relatórios oficiais que, na grande maioria deles, está subnotificado. Então o que você faz? Compara dois números, um inflado, o outro subnotificado. Então eles dizem assim, aqui onde é crime, acontece uma incidência mais alta de abortos. E aí isso que dá uma substância, um subsídio, para eles dizer, legalizar vai ser melhor. Você é contra o aborto? Eu também sou contra o aborto. Só que se legalizar vai diminuir os abortos. Isso é ridículo, é um argumento totalmente manipulado, tá? Só que tem estudos para ajudar essa narrativa. Por isso que é tão importante esse livro, a gente Marlon, entender e explicar para as pessoas a Eu verdade. vi um vídeo
eu esqueci o nome, você vai saber. O que é o considerado o pai do aborto nos Estados Unidos. Bernard Nathanson, né? Como é o nome dele? Bernard Nathanson. Pode ser, dizendo o seguinte, depois ele mudou radicalmente. Quando Isso, ele viu o primeiro ultrassom e viu o bebê fugindo para não ser abortado, ele mudou radicalmente e passou, né, a ser contra o aborto. Depois que ele tinha abortado não sei quantas mil crianças e ser favorável ao aborto. E aí, ele dizendo, uma das técnicas usadas para convencer as pessoas é dizer, por dia são feitos 800 mil abortos clandestinos, morrem 800 mil mulheres, não sei o quê, tudo inflado. Ele falou, tudo mentira. Ele depois admitiu, era tudo mentira para poder aprovar. Exatamente isso que você trata aqui no livro, eu estava vendo no tem também abortos em águas internacionais? Como assim? Navios que saem. Sim, tem. O projeto é Women on Waves. On Waves. Mulheres nas ondas, né? Eles pegam um transatlântico, né? Um barco imenso que tem a estrutura para fazer aborto. E aí enche de mulher? A lei que vale é a lei de origem do navio. Né? Acho que o barco é holandês. Holandês, exatamente. E aí eles param aqui, numa distância que eles possam parar e tal, com as autorizações, talvez até fora das milhas náuticas ali brasileiras, né? Sei lá, não, em águas internacionais. A água não é de ninguém. E aí um bote vem, pega a pessoa. Tempo atrás eles fizeram isso em... Aí leva o navio para abortar. País, teve algum país que eles fizeram onde não isso. tem uma lei direta incidindo. Acho que foi em Portugal, antes da legalização, um caso antigo que eles atracaram lá e aí o país interviu. Não, vocês não podem pegar o meu cidadão e levar, né? Também o país poderia trabalhar nessa linha, Mas né? Portugal liberou alguma coisa de aborto, não Liberou. foi? Acabou liberando. Isso já faz alguns anos, né? Já Liberou vai fazer uns 10 anos. O que é liberado lá? Eu acho que liberou até 10 semanas. 10 ou 12 semanas. Né? No primeiro trimestre. Hoje no Brasil, como é que tá a lei? Porque é a lei que vai, lei que vem, lei que não sei o quê. O que tá hoje no Brasil? O que vale no Brasil é o Código Penal de 1940, que deixou aquela situação que é um pouco conflituosa, um pouco complexa, porque ele fala que o aborto é crime, mas não se pune quando praticado numa gestação oriunda de estupro. Então, uma jurisprudência foi evoluindo... Ou de bebê com má formação? Não, má formação não está no Código Penal. Não. O Código Penal fala de não punir o aborto quando é uma gestação de estupro ou para salvar a vida da gestante. Depois, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os fetos com anencefalia também foram incluídos nessa regra. Então, primeiro, o Código Penal não legalizou o aborto. Ele diz que é crime, mas não se pune. Foi a jurisprudência que foi criada, tanto é que, olha, o código é de 1940. Só em 1989 que teve o primeiro serviço de aborto legal no Brasil. Durante esse período todo não tinha aborto. E o código não mudou. O que mudou em 89? Foi uma estratégia, né, dos movimentos pela ampliação do aborto, que foi criando uma jurisprudência, umas normas técnicas, e falou, não, então se o Código Penal dá essa brecha, nós podemos fazer no hospital. Aí já é um engodo, né? E aí criou-se, e aí virou prática, né? Foi se espalhando pelo Brasil todo, né? E hoje está no Brasil todo, o serviço de aborto em caso de estupro e em caso de malformação de anencéfalo. E aí tem um outro problema que é o seguinte, o STF foi muito específico, ele falou, em caso de anencefalia. Agora, tem muitas decisões judiciais que acontecem em primeira e segunda instância aí, que autorizam a mãe fazer o aborto com uma outra malformação, que não é anencefalia. E já tá virando assim, até eu vejo gente às vezes não sabe nem como responder, as pessoas pró-vida falam assim, como é que eu digo? Porque trissomia 13, tal problema que tem no bebê, eles querem abortar. Não pode, o STF foi específico. Aí eu digo, usa o STF em favor da vida. Na verdade, é ser coerente em cima da decisão do STF. Quer dizer, a pessoa quer escolher agora. Tem um probleminha aqui, pronto, tira, então, vai me dar trabalho. Se o STF fez uma polêmica e liberou só para anencefalia, por que eles estão abortando em outras malformações? Por analogia, mas quem poderia fazer uma ampliação da ideia era o STF, no máximo, né? Se é que pode. Não um juiz de primeira instância ou o próprio médico, às vezes. Os próprios médicos não. Bota como uma formação, eu acho, né? Ele vai considerar. Mas, e o controle dos números não temos, né? O STF não deveria se meter nisso, né? Ele pode dar uma decisão, mas tem que voltar para a Câmara. Isso precisa de lei. Isso não é porque também mas a gente tem um outro presidente além do Lula aí, que é o Alexandre de Moraes. Houve um tempo ali no STF que parece que a Câmara estava meio dormindo, né? No anterior governo, não do Bolsonaro, o do Lula atrás, em que o STF, aquela coisa toda de Lava Jato e tal, ele foi
sei lá, foi criando leis uma atrás da outra, coisas que deveriam depois voltar à Câmara, para a Câmara poder dizer se aquilo é ou se não é. Não é a Câmara fazer uma lei ou não. Não é próprio do STF criar leis. Quanto mais vai se colocando precedentes, mais banaliza a questão do aborto, né? Então hoje, tanto é que hoje o pessoal pró-vida, é uma crítica que eu faço, né? Muitos deputados pró-vida já não querem nem discutir a questão da anencefalia, já consideram, não, paciência, já liberaram, né? Então isso sempre o problema nessa questão do aborto são os precedentes, né? Nenhum país, é muito raro que um país legalize o aborto de repente, assim, tá proibido em todos os casos, agora pode em todos os casos, até 9 meses. Não, vai indo aos pouquinhos, vai abrindo a porta um pouquinho, mais um pouquinho. Porque se tu fala que tu quer aborto de uma hora para outra, as pessoas vão perceber o absurdo que está sendo proposto. Mas aí tu vai anestesiando as consciências, dizer, não, em caso de estupro pode, porque, situação delicada. Em caso de anencefalia, porque, poxa, não tem cérebro. Eles vão usando a manipulação linguística, né? E desumanizando o bebê. E vão anestesiando as pessoas. Aí infelizmente, Marlon, tem muita gente católica que fala exatamente isso. Mas em caso de estupro, eu sou favorável. É isso que eu estou dizendo. Em caso de um bebê anencefalo, eu sou favorável. Porque vai nascer e vai morrer rapidamente ali. É só sofrimento para a mãe, para os pais, para o bebê, para não sei o quê. É preciso católico ser católico. Mas é muita... no caso de estupro, por exemplo, né? Voltando mais um ponto que é interessante o pessoal católico entender. Porque assim, que eu falei, a mulher vai dar à luz da mesma forma, só que vai ser um cadáver. Isso provavelmente agrava o trauma dela, né? Isso tira o sentido de todo o sofrimento, porque ela matou o bebê, né? Então assim, ninguém vai desestuprar a mulher, é impossível voltar atrás, infelizmente é um crime terrível que aconteceu. Agora, matar o bebê não vai resolver. Matar o bebê não é terapêutico para a mulher. É até absurdo eu ter que falar essa frase, né? Mas abortar não é terapêutico para a mulher. Não, é pior. É pior. Piora. E até eu citei... E mesmo os abortistas não se preocupam com a mulher. Não, depois que aborta... Com a consequência trágica dela depois. E assim, eu já vi mulheres falando assim... Então, quando foram questionadas que são favoráveis ao aborto... não, mas eu sou estuprada. Tem noção do sofrimento que é carregar, olhar para o meu corpo e ver que está crescendo aquele ser que é fruto de um ato violento, não de um ato de amor. Aí vem com esse discurso e fala assim, então quando nascer você dá para adoção. Não, mas aí eu não vou saber o que vai ser feito do meu filho, onde é que ele vai estar por aí. Então é melhor matar, né? Do que saber onde é que vai estar por aí. Ela também não se preocupa com o que faz com o corpo quando aborta, né? É melhor saber, é melhor pensar o que um dia assim, anos depois, aquele bebê, fruto daquele terrível, uma experiência da minha vida, foi para uma família que está amando ele. E talvez hoje ele seja um médico, um policial, um bombeiro que vai me salvar, até numa situação de, né? Imagina. Agora, não, aquele bebê eu deixei que matassem, doeu muito para ele. E depois ele foi colocado na lata do lixo, incinerado, sei lá onde. Mas ela não vai conseguir. O Lula teve uma fala horrorosa, né? Que ele disse... Entre tantas. Ele disse que e aí a mulher é estuprada, ele não gosta nem de falar estrupada, e o bebê vai o quê? Vai nascer um monstro? Ele usou essa palavra. Chamando os bebês de monstros. Absurdo, né? O que a gente mais vê são depoimentos de pessoas que são frutos de estupro e que as mães decidiram não abortar, mas não sei, tem caso que foi adotado e tem caso que não foi. E que as pessoas viraram pessoas de bem, pessoas decentes. Não é isso que vai determinar se a pessoa vai ser um monstro, como independentemente da nossa vontade ou não, essas mulheres todas precisam se confessar. Que essa não é a regra do Congresso e essa não é a regra do Supremo. O crime de aborto é um homicídio contra uma criança. É um pecado mortal. E é um pecado que abre um buraco profundo dentro da sua alma. A mulher tem que ser amparada, a mulher tem que ser protegida, a mulher tem que ser, muitas vezes, medicada, mas ela precisa dessa confissão. Sem essa confissão, a situação dela não vai se normalizar nunca. Nem no espírito, nem na alma, nem no corpo. Então, assim,
Você Nós falou somos... uma coisa interessante, que a mulher precisa ser amparada. Os homens também que incentivam as mulheres a abortar, os homens que falam não vou apoiar em nada, eles estão ali concorrendo ali junto, eles são Crime de cúmplices. concurso. A questão do aborto forçado é um outro assunto que eu dediquei um livrinho curtinho junto com a Lenise Garcia. Abortos forçados. Rapaz, você é PhD nisso. Todo assunto que a gente olha, eu tenho aqui assunto. Cada assunto Mas é um livro. Cada assunto dá um livro. Aí nós estamos Deixa eu ver esse aí falando, também, aí já né, estamos aqui. falando o quê? De métodos. Não, esse aqui não é a pressão. O que acontece? Eu comecei a encontrar pesquisas, por isso que eu pensei, não, eu preciso registrar isso em livro para divulgar. Aqui, ó, abortos forçados, como a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos. Pá, na cabeça do discurso abortista, né? Pô, Porque esse livro é bom. esse livro é Pra poder importantíssimo. a pessoa... Mas ler por quê? as- Explica aí, por que é? É que assim, ó, tem pesquisas no Brasil e no exterior que mostram que as mulheres que abortam, mesmo em situação de aborto legalizado, elas não estão fazendo o que elas querem, elas estão sendo pressionadas a abortar. Uma das principais pesquisas mais recentes pesquisou cerca de quase 1.000 mulheres nos Estados Unidos, em vários lugares, então, em situação de aborto legalizado, e mostrou que 58% delas estava sendo pressionada a abortar. Abortou, são mulheres que já tinham abortado, né? Eles foram pesquisar pós-aborto. E elas falaram, não, foi forçado. E 25% delas apenas concordou que era uma decisão delas. Ou seja, 74% discordou de que o aborto era uma decisão livre. Tá, então a gente tem assim, que eu explico no livro, tem Os pais aborto forçaram. forçado por coação, por pressão direta, e também tem o aborto forçado de forma implícita, né? Então a gente pode concluir desse estudo que 58%, praticamente 60% é diretamente forçada, mas 75% tem algum grau de pressão. Então não é direito reprodutivo da mulher, você não está conquistando o direito reprodutivo da mulher ao colocar uma clínica em cada esquina. Porque o aborto ele não acontece de uma forma isolada, ele se insere dentro de um contexto, de uma família desestruturada, de uma série de problemas. E as pessoas dizem, vai, aborta. Às vezes é a mãe, é o pai, é o tio, é o namorado. Alguém vai lá o marido e pressiona a mulher. Não é o momento de ter filho, o marido, acontece muito. Então, não é um avanço para as mulheres, a legalização do aborto. Esse livro aqui, ele mostra com dados assim, bem fundamentados a mentira de todo esse discurso. E tem pesquisa também no Brasil mostrando que, embora elas não foram desenhadas para isso, eu analisei algumas pesquisas e faço as considerações de que também nós temos casos de abortos forçados no Brasil. Bom, o pessoal que trabalha com gestante em situação de vulnerabilidade, os movimentos pró-vida no Brasil também confirmam isso, que eles recebem às vezes uma gestante que pede ajuda e eles têm que, por exemplo, chamar elas, deixar elas num outro local, porque se ela estiver em casa, ela vai ser forçada a abortar. Às vezes cansa de fazer isso. Às vezes cansa de fazer isso. Mas é a luz, gente. Então, Quem não assistiu o episódio, vale a pena. Aqui com ela. tem episódio aqui no canal, né? Então, ela às vezes tem que isolar a gestante porque ela está sendo pressionada. Então, a questão do aborto forçado é terrível e mostra toda essa farsa que é o discurso. E no caso de estupro, é muito comum que seja forçado. Porque é alguém que não quer que ela tenha o filho monstro, o filho fruto do abuso. Ou, às vezes, até para ocultar o crime. Também. Saiu numa reportagem no G1 agora, poucos dias atrás, uma pessoa que era a favor do aborto falando 70% dos abortos no Brasil acontecem dentro de casa. E a família fica na dúvida entre denunciar e não denunciar. Por isso precisa ter o aborto até tarde. Porque a gestação vai correndo e eles denuncia ou não denuncia. O que faz com a gestação? Aí, às vezes, poderia optar pelo aborto no fim da gestação. Ele estava falando para justificar isso. Essa pesquisa, esse dado, né, que ele falou de 70%, é de uma pesquisa que eu já conheço, que está citada no livro também, do IPEA, que confirmou isso. 70% dos estupros no Brasil acontecem dentro de casa ou no entorno, por uma pessoa conhecida. Né, o tio, o padrasto, alguém próximo da família. Então, o que acontece? A mulher vai ser abusada de novo. Se você não denuncia, oferece o aborto para ninguém ver a barriga crescer, a mulher continua no ciclo de abuso. Quer dizer, Então, não protege a mulher em não nada. protege em nada. Às vezes Só até piora. a gestação evoluir e nascer o bebê, talvez protegesse, porque eles iam ver, não, agora a gente precisa resolver esse Agora, o problema. engraçado é que todo mundo protege o estuprador de tudo que é jeito, mas quando ele vai preso e aí ele está sob a guarda do Estado, o cara tem um final Feliz. na cadeia, né? Acaba tendo uma série de intercorrências quando não é morto. Não é isso que acontece? Sim. Friamente, tem algum dado disso?
Quantos estupradores morrem na cadeia? Eu não sei. Estão sob a guarda do Estado. Mas os próprios criminosos, eles não toleram, né? Não a maior toleram. parte deles não tolera Não isso. Não toleram. Eu já vi algumas fotografias que não dá para descrever. Não toleram. Espancam, fazem uma série de atrocidades. Atrocidades. Eu vi uma foto uma vez de um corpo queimado e uma vassoura enfiada. Horrorosa a foto. Não queira ver. Horrível. Mas é o que aconteceu dentro da cadeia, né? Agora, você tem um número de quantos abortos são feitos no mundo diariamente, não? Então, esse número é... Eu sei que isso pode até ser os números foram abortados, né? Mas em tese. Então, a tese deles, o estudo deles fala em 40 milhões ou mais, né? Por dia? Não, por ano. Né? Por ano? Por ano. 40, 60 milhões. 40 milhões? Só que eu digo que esse número, a gente não... às vezes o pessoal, pro vida até usa assim, o aborto mata mais, a principal causa de morte no mundo, mais do que Covid, mais do que... Mais do que guerra, mais do que... Só que esse número é tão doido, porque eles estão fazendo isso. Eles falaram que acontecia 440 mil, nessa conta desses milhões aí, tá 440 mil pra Argentina. Quando legalizou na Argentina, faz pouco tempo, no primeiro ano, com 1.200 clínicas e hospitais oferecendo serviço, né, da morte, aconteceu 30 mil. Então eles estavam mentindo em 400. Tá? Então esse número mundial, eu digo que ele é totalmente inútil. Eu não gosto de usar para nada ele. Porque imagina, se eles estão inflando 10 vezes... A França liberou o quê? A França, eles colocaram na Constituição o direito ao aborto, né? Porque para ninguém mexer mais. Ele já era legalizado há bastante tempo. Legalizado total? E restrito? 9 meses. Vai lá, mata essa criança. Agora, de cabeça, não vou saber dizer o limite de idade estacional, se tem, se não tem. Mas é bem banalizado, bem liberal a lei lá. E o que eles fizeram agora foi só, digamos assim, dar um status constitucional para a coisa, né? E ainda ficou feliz o cara que assinou. Achou que tá fazendo um debilóide, né? Cá pra nós. O cara assinou um negócio desse, colocou na Constituição do país um negócio desse, todo mundo de pé aplaudindo, e só faltou o quê? Apareceu o capeta, mais nada, né? O capeta nem apareceu, já estava eu também já falei isso em outros episódios, que o demônio se alegra com cada bebê que é abortado. Deus é o Deus da vida e da criação. Demônio é da morte e da destruição. Então, em rituais satânicos, existem abortos, sempre tem aborto sendo feito. Isso alegra o capeta. E as pessoas não se tocam disso. É assim, o negócio é uma aberração. E as pessoas não estão nem aí, tá tudo bem. Aqui no livro fala sobre mito. Qual o mito que tem sobre o aborto? Mitos e verdades, né? Porque são esses mitos, né? De que o aborto, legalizar o aborto vai reduzir, né? Ou que morre milhares de mulheres por ano no Brasil porque o aborto não é legal, né? São mentiras, mitos que são contados para defender a legalização do aborto. Mas você tem o dado o oficial, né? Tem tese. E tem o dado da mídia. Não. Mas e o dado da clínica clandestina? Pois é. Então, por isso que eu te perguntei a que número a gente acha que pode chegar da aberração. Mas a clandestina não tem como saber. Não tem como saber, né? Então são estimativas, né? A principal estimativa que usa no mundo pega as mulheres que vão para o hospital público com tratamento pós-aborto. Tá? Então, no Brasil, dá cerca de 200 mil, arredondando aí, grosso modo. Então pronto, já 200 mil já abortaram. Calma. Chegou 200 mil para tratamento pós-aborto. Aí, o que eles fazem? Eles tiram um pouquinho, vão tirar 25% porque é espontâneo. Tá? Da onde que eles tiraram esses 25% já é um problema, né? Poderia ser metade espontâneo ou 70% espontâneo. É o que eu explico no livro. São 70% espontâneo, não é 25%. Eles tiram só 25% espontâneo. O resto, então, seria aborto provocado. Então, deu lá 150 mil mulheres com complicações pós-aborto provocado. Mas tem mulheres que abortam de forma provocada, mais no início da gravidez, que não vão para o hospital. Né? Aí eles fazem uma relação matemática. Vamos considerar que de cada uma mulher que vai para o hospital, outras 4 ou 5 ficaram em casa e não precisou tratamento. Então eu vou pegar o dado do hospital e multiplicar por 5, por exemplo. É assim que faz a estimativa internacional. Tá bom. E aí chegou em que número? Aí eles chegam a 800 mil no Brasil. Por ano. O que eles fizeram, as manipulações? Que eu critico no livro. E eu mostro estudos que contrariam eles. Eles tiram só 25% de aborto espontâneo. E não é. O aborto espontâneo é extremamente frequente.
né? Em cerca de 15% das gestações no Brasil pode terminar em aborto espontâneo. E as mulheres vão ter tratamento pós-aborto, porque acontece às vezes de ficar o aborto retido, né? Então não tem nada a ver com o aborto provocado. Então eles já tiram pouco do aborto espontâneo. Isso aí faz o quê? Ficar uma base maior. Aí eles multiplicam por 5 porque eles tiraram da cabeça deles que é 5. A taxa de complicações, né? Mas essa taxa E aí tá meio doida. Totalmente louca. E tem um estudo que é muito... Inclusive que é um estudo de pesquisador favorável ao aborto, que é a PNA 2016, Pesquisa Nacional do Aborto de 2016. Né? Da famosa pesquisadora Débora Diniz e outros pesquisadores lá. E ela fala lá no estudo, os dados do estudo mostram que metade das mulheres que abortaram precisaram ir para o hospital. Então não é 5 o número, seria 2. Né? Então já muda completamente, né? Se você pega um número, multiplica por 5 ou multiplica por 2, o resultado da conta muda grosseiramente. Então assim, aqui no estudo, no livro Números Abortados, eu faço essas críticas, eu mostro, esse estudo contraria por isso, esse estudo contraria por aquilo. Mas, por exemplo, num país em tá que totalmente é legalizado, você tem um dado. Aí tem o dado subnotificado, porque não é obrigatório a clínica e o hospital trazer os dados pro governo. Não? Não. É solicitado, mas eles não são punidos, multados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o estado da Califórnia, em peso, não fornece dados. Na Austrália, que é um país também extremamente desenvolvido, né, tem aborto legalizado há décadas, dos 8 estados que existem no país, só um tem relatório oficial, fornecido pelo governo estadual. Os outros 7 não fornecem dados oficiais. E aí, como é que as pessoas sabem o número? Fazem uma estimativa igual faz no Brasil. Como se fosse clandestino. Aquela anotada no papel do pão, né? Que mal sabe fazer. E aí, cada fator, se eu vou multiplicar por 4, por 5, por 3, aí fica a bel prazer, né? Então, os números não têm confiabilidade nenhuma. Tá, não tem confiabilidade. Mas se a gente não está falando de 40 milhões, a gente poderia estar falando tranquilamente de 10 milhões? Eu acho que não é muito diferente de 40 milhões, não. Não? Não, deve ser por aí. Só que muda a proporção. O que acontece? Tem muito mais aborto onde é legalizado, e muito menos onde é crime. Porque, óbvio, o acesso é difícil, né? É a mesma coisa quando você legaliza as drogas. Claro. Tem um discurso aí, vai legalizar, vai ser ótimo, que acaba com o tráfico, acaba não sei o quê. É tudo balela, mostra que tudo piora, só piora. Em outro momento trágico da história, quantos judeus morreram na guerra? 6 milhões? 7 milhões? Acho que é por aí. Né? Então estamos falando de 40. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Os 6 já é gente pra caramba. Nem deveriam ter morrido ali. Né? E 40. E assim, a guerra é algo assim, que a gente não deve nem imaginar nesse exato momento, né? Com o mundo globalizado. Antigamente a gente achava que a guerra estava muito longe, né? Se a gente pegar aqui agora um avião e andar, sei lá, 8 horas... já chega na guerra. Para alguma direção, a gente já chega onde tem guerra. Teve aqui o bispo de Burkina Faso, que ele está ali, no cantinho da África, ali perto da Nigéria. Então, se você pegar um avião hoje aqui, daqui a 8 horas você está lá, né? Se for em linha reta. Então, e lá tem guerra. Lá tem Boko Haram, lá tem Al-Qaeda, lá tem Estado Islâmico, e ele mal pode celebrar a missa, e é uma confusão miserável. Então, assim... a guerra é sempre um horror. Guerra na Ucrânia, guerra civil, guerra de qualquer canto, guerra de tráfico, qualquer coisa. Mas quando a gente pega um número emblemático dos judeus, repito, não devia nunca ter acontecido. 6 milhões de pessoas morreram, perderam suas vidas ali. E você pega também 40 milhões de crianças que morreram por ano. Por ano. Em 1 década, em 2 décadas, em 3 décadas. Jesus Cristo. É absurdo. É um negócio inimaginável. Nada matou mais do que o aborto. Não, com certeza. Nada. Nem juntando as guerras ao mesmo tempo. A não ser que tenha uma guerra nuclear e mate a humanidade inteira. Na Rússia chegou a ter anos que eles abortaram 5 milhões de pessoas. Nossa. Foi um dos primeiros países a legalizar o aborto, né? A ditadura comunista. Eu falei isso outro dia, teve um padre que falou assim, não é verdade? Eu falei, é verdade, vai estudar que vai ver. Eu tava falando isso pra ele. Ainda é legalizado lá? Então, eles, é interessante porque ainda é legalizado, mas eles modificaram, né? Eles chegaram lá em 1919, né? O primeiro erro da Rússia a ser espalhado, né? Acho que foi a revolução e o próprio aborto. E aí abortava-se horrores. E aí chegou um momento ainda, durante o período comunista, que
eles viram que aquilo estava sendo ruim, porque era demais. E aí a população começou a reduzir. Envelhecer. Eles tiveram um problema de ter redução populacional de 500 mil ao ano. 500 mil pessoas a menos por ano. Então aí você começa a ter outras preocupações, né? Aí é um caso muito à parte, né? Se for pensar assim, hoje o Ocidente... Não, mas a China militância... também, né? Lá também, mesma coisa. Eles tinham a política do filho único. Aí se tivesse outro, matava todo mundo. Agora são 2 filhos. E aí o Estado fazia aborto forçado, né? Era forçado. Se a mulher extrapolou a Gente, cota, que loucura, né? isso. É um absurdo. A mulher aparece grávida do segundo... E aí acontece algo que também as feministas não conseguem explicar, né? E não fazem nada contra. Que é o aborto seletivo para abortar as meninas. Porque num país como a China, também na Índia, acontece países que tem uma configuração econômica e cultural muito específica. Um casal que só pode ter um filho, ele tem que ter menino na cabeça deles. Porque o menino, ele é para trabalho braçal, então não tem um sistema previdenciário, às vezes é bom. Então eles veem uma série de vantagens em ter um menino. E aí quando engravida no ultrassom vê que é menina, aborta para tentar de novo e ter um menino. Mas as feministas não falam disso. Aí não, né? Eu que digo, esse é o legítimo e único feminicídio. Porque até a narrativa de feminicídio é um engodo também, né? Que um dia eu vi um estudo que falava de feminicídio, estudo brasileiro, que a mulher morreu na garupa da moto porque estava namorando um traficante e o traficante que estava sendo alvejado, mas o tiro pegou nela. Era um feminicídio. Eu falei, não, o cara não era feminicídio, ele queria matar o homem. Agora, se a mira dele fosse boa, era homicídio. Se a mira foi ruim, é feminicídio. Então, o pessoal fala de feminicídio, estão instrumentalizando as mulheres. Agora, o feminicídio verdadeiro é quando um casal vê que tem uma gestação que é menina e aborta por causa disso. Porque aí ele abortou pela questão do sexo da pessoa. Agora, até uma briga de marido e mulher, tudo bem, o cara se usou prevalecido da força que ele tem, maior, etc. Mas ele não mata porque é mulher, mata por conta do desentendimento, por causa de uma briga, né? Mata por uma disputa financeira, por um roubo. Aí não é feminicídio. Agora, o aborto que eles não querem falar, esse sim é um feminicídio. Terrível. E acontece, especialmente em alguns países que têm essas configurações. Que já começa a se ouvir um burburinho de infanticídio, né? A discussão... É tão doido isso. É muito louco. Tem Até que idade? Até 3 anos? Aí tem várias teorias, né? São teorias... Pessoal, você tem teu filho lá 3 anos. Ai, cansei dessa criança, me dá muito trabalho. Vai, vamos matá-lo. Assim, acabou. Meu Deus do céu. Ou leva no matador igual porco, como é que faz isso? O mundo acabou, né? Eu não tenho nem ideia. Essa discussão do infanticídio, tem um bioeticista, o Peter Singer, que é professor de Oxford, que ele escreveu no livro Ética Prática, é uma analogia interessante. Ele falou assim, o aborto é aceito por conta de que o feto não tem autoconsciência, né? Não tem consciência para discernir, não tem aquela coisa do merecimento, noção de ter merecimento, elogio, ele não tem autoconsciência. E aí o bioeticista que é favorável ao aborto diz, eu tenho que concordar que um recém-nascido também não tem autoconsciência, num nível racional. E é verdade, eu concordo com ele. Né? O problema é que é você matar alguém só porque ele não tem autoconsciência. Não pode, né? Isso nunca deveria ser critério. Então o que ele diz? Assim como já é aceito o aborto, né, durante a gestação, por conta de que o feto não tem autoconsciência, isso também se aplica ao recém-nascido. Então nós poderíamos considerar que se os pais quiserem, por exemplo, ele dá o exemplo, matar um bebê que tem um problema de saúde grave e que não tenha sido identificado na gestação, os pais são os únicos interessados na tutela da vida do filho, porque o filho não tem interesse sobre si mesmo, porque ele não tem autoconsciência. Gente, que isso. Olha que absurdo, ele tá fazendo um raciocínio lógico, e até é lógico. É lógico dentro da lógica da morte, de que ele já considerou a premissa errada, que se não tem autoconsciência, pode ser morto. Então é interessante, eu sempre... E até que idade que ele defende isso? Aí ele fala de 1 mês após o parto. Aí eu vi alguns outros artigos que falavam em 2 anos. Foi isso que eu tô falando, já grandinho. O 2 anos era por quê? Porque com 2 anos, ele fala que é a teoria do ser moral. Porque ele já pode dizer o que ele quer e o que ele não quer. Olha que absurdo. Então é só quando tu tem, né, interesses e manifesta a sua vontade. Aí tu é pessoa. É a grande discussão. Falam que não existe consenso sobre o início da vida. Eu sempre falo, acaba com essa história já agora. Não, óbvio que existe consenso. Esses caras sabem que é uma vida humana desde a concepção. O que eles dizem é que não é pessoa. E aí qual que é o conceito de pessoa? Aí o conceito de pessoa você pode brincar à vontade. Claro. Aí o Peter Singer brinca desse jeito. Que pra ele, um pouco depois do parto, ainda não é pessoa.
E daqui a pouco vai vir um que vai dizer que é 2 anos, talvez algum que diga que é a idade da razão. Isso Não, que não, é parecido com um cachorro. Ó, o cachorro, eu tenho um cachorro lá em casa, pastor alemão, ele é super inteligente. E eu tenho uma filha de 1 ano e pouco. Eles se comportam parecidos. O meu cachorro é adestrado, obedece tudo. Daqui a pouco vem um maluco e vai dizer, olha, eles têm o mesmo nível de dignidade. Se eu posso fazer isso com um, posso fazer com o outro. Não, mas também o pessoal também pode chegar nesse raciocínio nos idosos, né? Exatamente, se aplica igual. Não pode. Por isso que eles fazem essa... O cara ficou demente. É isso que estuda a bioética. A bioética, pro pessoal do lado da cultura da morte, é isso. É a disciplina que eles vão utilizar para fazer esses critérios para ampliar o aborto e usar o mesmo critério para eutanásia, suicídio assistido. Vai dizer assim, não, a pessoa não tem interesse, não tem autoconsciência. É porque a gente vive num tempo que o sofrimento perdeu totalmente o significado. Exatamente. Né? Então, eu vou passar por um sofrimento porque eu tive um filho que ele tem alguma coisa que vai me dar como falou, eu vi que nasceu com síndrome de Down, vai me dar trabalho, porque fugiu do padrão, pronto, a gente elimina. Ou então porque vai sofrer muito, o caso de síndrome de Down que você citou é emblemático, né? A Islândia, eles acabaram com a síndrome de Down, né? Saiu até a notícia... Acabaram? Não, mataram as crianças todas. Mataram todos. Eles abortam todos. Eu não sabia disso. Então no país já não tem mais síndrome de Down. E o mais absurdo é que... E depois falando do Hitler. E depois falou que o Hitler que estava procurando a perfeição na coisa. Não, mas falar do Hitler tem que falar. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, qual é a diferença? Nenhuma. É isso que eu tô dizendo. Qual é a diferença? Você buscar a perfeição, todos têm que ser olho azul, todos têm que ser louro, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Eles estão fazendo a mesma coisa. É um pensamento eugênico, né? A Islândia, quem foi pra Islândia ontem foi o Gerhard Ganswein. Foi nomeado Núncio na Islândia. Eu não sabia disso, que na Islândia era assim. E outros países que têm aborto legalizado, como França, Inglaterra, o percentual de pessoas com síndrome de Down é muito inferior ao do Brasil e outros países. E autista também, no mínimo. Autista vai me dar trabalho. É porque o autismo você não consegue ver na gestação, né? É verdade. Aí vem o Peter Singer com a solução. Você matar depois que nasceu. Meu Deus. Por isso, o autismo ele não vai conseguir também, porque aí teria que ser uma teoria muito pra frente, né? Porque o autismo você vai ver, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. 2 anos. Mas segundo não tem a consciência, até 2 anos, né? Exatamente. Se botar a teoria do ser moral, você vai poder eliminar todo mundo que te incomodar. Essa é a verdade. Todo mundo quer incomodar, né? Pelo amor de Deus, terrível esse termo, mas na visão deles é isso, né? Gente, isso é tão doido. Eu digo, essa ética... As pessoas brincam de Deus, né? Total. Isso eu quero, isso eu não quero. Essa ética utilitarista, ela é egoísta. Ela quer ver as pessoas que... esse aqui vai trabalhar, vai poder me dar coisas. Então, tudo bem. Agora essa aqui, vai precisar um pouco mais de cuidado. Porque é isso, né? Uma pessoa com autismo, uma pessoa que exige um pouquinho mais de cuidado dos pais durante a infância. Um síndrome de Down exige uma atenção. Quando é exigido o amor verdadeiro, as pessoas querem acabar com a vida. Por isso que a coisa é tão demoníaca, né? Porque é a negação total do serviço, do amor, da solidariedade, em troca e o que ele coloca no lugar disso? A agressão, né? A violência. Não, e o pior, a violência amparada em alguma lei. O pior é ser sacramentado em lei e em Constituição, como a França fez agora. Né? E o movimento atual hoje a estratégia deles é transformar o acesso ao aborto como um direito humano da mulher. Como direito humano? O direito humano mulher. É um direito desumano. Não, da mulher. A frase já é problemática também por isso, né? Primeiro que é desumano, depois é direito humano da mulher. Mas se é direito humano, deve ser de todos os seres humanos, né? Não direito da mulher. Mas aí escolhe um, porque não dá pra agradar em que pé tá o projeto de lei hoje? O 1904 de 24. O PL, ele tá com uma forte oposição. O presidente lá do Congresso, né? O Arthur Lira, acho, né? E o Pacheco também, ambos eles estão, parece que bem resistentes a avançar com esse projeto, acho que muito por conta da repercussão que deu, né? Eles são bem suscetíveis à repercussão midiática e tudo mais. E então, o que falta em termos de procedimento é simplesmente marcar a data para votação em plenário. Então, iria um modo expresso. Só que eles parece que não querem e vão fazer depois do recesso para ver se esfria. Uma discussão, e aí parece que não se sabe se essa discussão vai ser de tentar trazer um outro projeto de lei ou aprovar esse mesmo.
Então, Eu vi uma deputada evangélica, se não me falha a memória, se não estou enganado, que retirou a assinatura. Por pressão. Retirou. Que isso? Retirou. Meu Deus, a Cristonieto tem feito um bom trabalho. Tem a em Simone relação a Marchetto isso. também. A Simone Marchetto também batalhando para que não seja aprovado, né? Esse projeto de lei, ele é para que seja aprovado esse e não passe, isso que eu quis dizer, né? Esse projeto de lei, ele é um paliativo, né? Ele foi uma medida que até foi visto como uma retaliação à decisão do Supremo, porque ele revogou a resolução, né? Ele suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina. A resolução já resolveria todo o problema. Né? Até o pessoal falou assim, se mantivesse a resolução, resolveria o problema, né? Porque até o texto da resolução é melhor que o texto do PL. Né? Não mudaria a pena, não teria essa argumentação de que a pena ficou maior para os médicos e para a mulher do que para o estuprador. Não teria essa narrativa, porque simplesmente proíbe o médico de fazer. Né? E pronto, restringiria o aborto a 22 semanas. Que já é um absurdo. Que já é um absurdo. Então nós continuaríamos com abortos sendo feitos até 22 semanas, o que é gravíssimo. Né? Então, isso é um ponto, né? E agora, o outro ponto é isso. Nós não podemos também ficar agora só na narrativa do PL, só na discussão do PL. E sendo contra aborto só depois de 22 semanas. Né? Isso é um risco muito grande, porque a estratégia de discurso, né? Você joga lá para 22 semanas e deixa o pessoal discutir a vida depois de 22 semanas. Enquanto isso, os abortos estão comendo solto até essa faixa. E o que, né, um católico tem que fazer, um cristão, qualquer pessoa de bom senso tem que defender a vida sempre, desde a concepção. Que esse é o critério científico, o único critério científico que é válido. E a partir dali... e até surgiu agora, eu ouvi uma proposta, os caras querendo fazer um outro projeto de lei para aumentar a valorização da dignidade humana após 22 semanas. Não, gente, que é isso? Não. Valorizar a dignidade humana, tá aí o Estatuto Nascituro seria o ideal. É um projeto de lei antigo que está lá parado. Que é desde a concepção. Você não pode agora também ceder todo o terreno para o inimigo, né? Dizer assim, não, então tá, vamos discutir só aborto tardio. Que é isso, gente? Né? O aborto, ele é um mal. Cara, eu acho que esse é um problema de base. A gente vai ter que resolver esse problema desse projeto, os outros que vêm, mas é um problema de base e a gente tinha que infestar o Congresso Nacional de Católicos. Isso é uma coisa que nós devíamos nos preocupar com isso. Podem mandar mensagem para os seus deputados, para quem, né, pode ir lá falando, olha, seja a favor do projeto de lei 1904, eles têm que fazer isso. Eu acho que pode fazer tudo isso, concordo, mas eu estou conclamando aqueles que se acham vocacionados à política a se candidatar. Tem que se candidatar. Não adianta. Aventura, não? Eu não, de jeito nenhum. Não é pra você, não. E não só a política, né? Tem os que são vocacionados à política e tem os que são vocacionados a escrever livros, é a minha área, a dar aulas, né? E fazer Tem outros que são vocacionados a fazer podcast para mostrar para os outros que... nós temos que fazer o que o Papa João Paulo II chamou no Evangelium Vitae, né? Nós temos que proclamar a cultura da vida. E ela vai ser feita, está sendo feita já, né? Mas precisamos de cada um que está assistindo aí ajudar a fazer sua parte das mais variadas formas, né? Eu criei agora o último livro que eu publiquei, os Encontros de Serviço à Vida. Deixa eu ver aqui. Que ele é um livro de encontros com leitura guiada. Se você quiser abrir numa página... Encontros de Serviço à Vida. Ele é um livro de encontros, tipo aquelas novenas de Natal. Sim. Tem assim, leitor 1, leitor 2. Aqui, eu tô Quer vendo. ver se a câmera pega uma páginazinha? Peraí, deixa eu abrir aqui. Parágrafos curtos, com informação científica, argumentação sólida. Vem aqui, ó, leitor 3, leitor 4, leitor 5, aí vai indo, que é para ter uma discussão, faz um grupo na paróquia, na diocese. Você já fez pensando Sim, exatamente nisso. ele é para paróquia. Isso não tem digital, não? Não. Tem livro, mas eu lancei de uma versão digital na tem versão aqui um beta. QR Code, ó, pra pessoa ler. Tem isso leituras sim. complementares. Mas digital não funcionou. Eu comecei com ele digital e na primeira versão que eu não digo um e-book, não. Era PDF? Não. Eu digo uma formação mesmo. Online, você diz? Não, é online, mas assim, que a gente pudesse disseminar, colocar para todo mundo aprender, todo mundo fazer. Todo mundo lê. Eu comecei com ele em PDF, o pessoal imprimir e fazer, ou usar no celular. Muito Só legal. que funcionou melhor com o livro, porque fica mais prático, né? E o livro é baratinho, esse livro ele é abaixo do valor normal de um livro, assim, já para disseminar. E tem acontecido muitos grupos, as paróquias ou até as dioceses, eles se mobilizam em nível diocesano mesmo, né? Fala lá com os responsáveis na diocese.
e cria, ó, vamos fazer aqui a cada 3 meses, a cada 2 meses, ou quando são 6 encontros. Fala sobre aborto, o último fala sobre infertilidade, fertilização in vitro e adoção. Então pega todos os problemas de bioética do início da vida. E tem muitas paróquias e dioceses já fazendo, Diocese de São Paulo está fazendo, um grupo já começou, já está no 5º encontro. É legal. E eu acho que assim, é uma forma... É fácil das pessoas encontrarem esse livro? Sim, ele vai encontrar no site da Ânima. site da Ânima, no site da Editora Pius também. Né? E aí você consegue fazer. Então, assim, o que acontecia com esse livro aqui, com todos que eu lanço, são livros de estudo, né? De leitura. E aí, às vezes, o pessoal até fazia, quero fazer um grupo de estudo, porque eu quero mobilizar mais pessoas, né? Não basta eu ler sozinho, eu quero que o pessoal dos catequistas todos saibam disso lá na paróquia, porque os catequistas estão dando formação para jovem, o jovem vai querer falar sobre aborto. E aí, como é que o catequista fala? Aí o jovem vai dizer assim, eu vi no site na internet sobre os números de aborto. Pronto, já pegou o catequista. Catequista sabe tudo de catecismo, mas de número de aborto não sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os seus livros são interessantes também, até para aquele que ainda está assim, pô, mas eu ainda tenho uma dúvida, ainda no estupro. Bem convencido. Leia. Leia para entender. Tem um outro ainda aí ou não? Você mostrou todos? Depois tem esse aqui. Ah, e tem mais, gente. Você escreveu muito livro, ó. São 5. Aqui. Abortos ocultos. E a mentalidade contraceptiva. Minha esposa, a doutora Ana Derosa, ela é doutora em farmacologia. Ela começou e aí entrou eu e o Dr. Luan juntos para a gente montar uma pesquisa sólida sobre isso. O padre Paulo Ricardo, né, você citou ele há pouco tempo, ele fez um vídeo sobre a questão do efeito anti-implantação, efeito possivelmente abortivo da pílula. Legal. E esse vídeo rodou o Brasil. DIU também. Não tem problema usar DIU, tem problema usar DIU. Ele fez um vídeo que mudou a vida de muita gente, né, porque disseminou o Brasil. E aí, nesse vídeo, ele fala de um livro de um pastor americano, em inglês. Ele falou, tem uma das fontes que eu posso recomendar é esse livro em inglês, mas infelizmente não tem nada no Brasil. Aí, quando a gente viu esse vídeo, a minha esposa falou assim, né? Vamos traduzir esse livro? Não, vamos fazer o nosso. Eu falei, poxa, você é doutora em farmacologia, amor. A gente começou a pesquisar, foram 3 anos de pesquisa para ficar uma coisa bem fundamentada. Então, quem tem dúvida se pode usar a pílula, não pode, DIU pode, não sei, tá tudo aqui, né? Explicado. Aqui a gente pega toda a parte assim, mais científica e ética, né? A gente até botou um capítulo mais específico para o católico, um subcapítulo, né? Porque, claro, a igreja ela é contra o uso da contracepção porque vai contra o princípio, a finalidade do ato conjugal, né? Do unitivo e procriador. Mas se descobriu, né? Por isso que o Papa Paulo VI foi tão profético, né? Se descobriu depois que a pílula também tem esse outro problema, que ela impede a implantação do embrião, né? E também o DIU, a mesma coisa, né? E ela não é eficaz sempre ao evitar a ovulação. Então, o que acontece? A ovulação pode acontecer em alguns ciclos. Esse óvulo vai ser fecundado, vai virar um embrião, que é uma pessoa, toda a sua carga genética, e ele vai tentar se implantar. Legal, mas vai chegar lá, vai encontrar o endométrio. Já estou gostando de ler aqui. Esse livro, eu acho que é o melhor que a gente tem. Estou gostando de ler. É um dos meus preferidos. Porque ele explica de forma bem detalhada, bem fácil de entender. Vai ser legal ter tudo isso na Loja Ânima para as pessoas poderem adquirir, entenderem, abrirem suas consciências. Bem legal isso aqui, né? Gostei desse pode ir na Loja Ânima lá fazer um pacotão de livros sobre a Loja Ânima vai ter tudo isso. Não, tem que ter, gente. Tem Você que já ter, trouxe ou não trouxe, pessoas, não, né? Já, eu vou mandar para vocês aqui. Tá. Antes de o podcast vai ao ar aqui. Tá ótimo. Então vamos colocar. Gente. Tem que colocar sobre tudo isso, especialmente a gente tem que tratar muito de família. E as pessoas não sabem disso, elas acham de novo que pode tomar pílula, que pode botar DIU, que pode fazer vasectomia, que pode um monte de coisa fertilização in vitro. Que não pode. Aí ficou um monte de criança lá congelada, entendeu? E os embriões todos lá que depois vão ser descartados. É outro problema, deve ter alguns milhões de pessoas congeladas. No Brasil tem 400 mil embriões congelados. 400 mil? 400 mil. É quase o tamanho da sua cidade. Eu vi uma vez um casal dizendo que quando eles tomaram consciência disso, eles começaram a implantar os embriões. Se o casal já não sabia, né? E aí depois tomou consciência, aí tem que implantar, né? Implanta tudo, né? Quer dizer, na realidade, o ideal é implantar um por vez, né? Pra aumentar a chance dele. Porque nós também sempre implantar pra se livrar, botar 5, né? Botar 6 logo, que já ficar bota ficou. Tudo, porque se bota 6, aí vai perder vários, aí não vai ter filho, né? Aí também pode ter a mentalidade contraceptiva. Não, né? mas tudo bem, mas peraí, calma, vamos fazer um negócio. Não é pra fazer FIV. Não é pra fazer FIV. Ok? Não é pra implantar. E nós estamos falando aqui de implantar de quem já fez, que não sabia e deixou a criança congelada, ok? É isso que nós estamos falando.
Nós não estamos falando para você fazer FIV em hipótese nenhuma. O capítulo final desse livro aqui é o que eu melhor explico sobre FIV, porque os outros acabei ainda não escrevi um livro só sobre fertilização in vitro. Talvez um dia saia. Ó, vai ver o próximo aí. Mas aqui tem um capítulo sobre isso. E aí ele fala também, né, da alternativa boa, assim, correta, que os casais que têm infertilidade têm que buscar, que é a naprotechnology, né? A naprotecnologia é uma abordagem médica ética criada por um obstetra católico americano, né, o Dr. Thomas Hilgers, que realmente vai fazer um diagnóstico para saber a causa da doença que está gerando a infertilidade e tratar a causa, tratar o paciente, né? Porque a FIV não trata o paciente, a FIV ela tenta contornar. E aí eu falo dos problemas da FIV, que em todo o processo como é que funciona, né? A manipulação dos embriões, o descarte por questão de qualidade, né? E depois do congelamento. E também a gente estimula a adoção, né? Porque em alguns casos pode o casal, mesmo procurando os médicos adequados, como da Naprotechnology, por exemplo, eles pode ser impossível, né? Mas a Naprotechnology, ela é mais eficaz, segundo alguns estudos, ela é mais eficaz que a FIV. Então, assim, é mais fácil o casal conseguir engravidar da forma correta do que da forma antiética, né? Não ética, que é a FIV. Então, isso é um tema assim, de altíssima relevância que a gente precisa divulgar. Por isso que eu fiz na forma de encontros, porque aí a gente consegue chegar nos rincões do Brasil. Né? Você pega, não precisa ter internet no local, você pega lá um grupo da pastoral da família, na pastoral da catequese, ou convida no fim da missa, ó, isso fiquem vai depois da consciência. A dica que eu dou, né, pros padres. Depois da missa, chama, ó, fiquem depois da missa aqui que vai ter um encontro de serviço à vida. Faz a leitura partilhada. Depois de ler uns trechinhos, tem um quadrinho assim. Agora vamos partilhar. Aí o pessoal dá a sua opinião. Mas você tem algum curso feito seu online ou não? Tem. A gente tem. Eu estava com o curso Defesa da Vida, que era um curso online em vídeo. E agora no Instituto Pius a gente lançou pós-graduação em bioética online. Tá, então já está com a inscrição aberta. Mas aí a pessoa tem que ter feito bioética. Alguma graduação em qualquer área do conhecimento. Qualquer graduação em qualquer área. Advogado pode? Pode. No meu caso. A minha graduação é administração. Eu sempre gosto de falar. Eu sou exemplo de que cada um que está ouvindo aqui pode ir para bioética se quiser, ou pode entender os assuntos. Você não fez biomedicina como faculdade? Não fiz biomedicina, nem enfermagem, nada relacionado à saúde. Eu fui estudar depois, de forma autodidata, um pouco o assunto para falar de aborto e depois fiz a pós-graduação em bioética. Então a gente está lançando 2 pós-graduações. Uma é bioética aplicada e a outra é bioética e biodireito. E tem uma terceira que é comunicação no contexto eclesial. Então, assim, bem focado em católicos para fazer essa promoção da defesa da vida. E vai ser totalmente online para facilitar essa questão, né, de quem está em vários lugares do Brasil ou do mundo poder estudar e saber falar com propriedade desse assunto, porque é o caminho. Não adianta, a gente tem que evangelizar na cultura, né? Não tem outra forma. É exatamente isso. Olha, muito bom, viu? Muito bom você com esses seus 5 livros aí, que é fruto de tanto estudo, tanto conhecimento. Todos estarão na Ânima em breve. Futuro muito breve. Se Deus quiser. Só entrar e comprar. Compra logo o combo, tá? Não fica aí de... E onde é que as pessoas te encontram no Instagram? Dá o seu Instagram. O meu Instagram é Marlon De Rosa. Vai estar escrito aí também? Marlon De Rosa. Marlon De Rosa. De Rosa, tudo junto. Um R só. Não é De Rosa, é De Rosa. Pode pronunciar De Rosa também. Gente, olha, agradecer a vocês que acompanharam o nosso episódio aqui. Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, comentários, compartilhe esse episódio para que mais pessoas vejam esse conteúdo e entendam o que está acontecendo. Isso é importantíssimo. Agradecer ao pessoal do Spotify, Deezer, Amazon Prime também, que nos acompanham. E às segundas-feiras nós temos? Ânima Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Isso, é importante. Marlon, muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigado por você ter vindo. Uma aula espetacular. E, enfim, você tem realmente conhecimento. Como eu falei, tem lugar de fala, porque estudou muito sobre isso. E pode nos ajudar, enfim, nos esclarecer tanta coisa. Obrigada, viu? Perfeito, obrigado. É importante também dizer que todos nós aqui, Kênia e eu, todos nós somos contra o aborto. Em qualquer... gente, não existe católico a favor de aborto. Pelo amor de Deus. Em qualquer momento da vida. Nós defendemos a vida desde a concepção. Porque nós somos católicos. Nós somos católicos é isso. E é assim que nós vamos agir sempre, ok? Se alguém disser ao contrário, diga, tá maluco. Bertaldo nunca disse isso na vida dele. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigado gente. aí, valeu. Obrigado. Bertaldinho sempre azul.